Gente, tudo bem com vocês? Hoje nós iniciamos mais um podcast Indústria da Voz. Eu sou Andréa Barbosa, como vocês já sabem. E vocês também já sabem, eu sou o Cleitinho. E a gente aqui nessa drupa de dois, Exatamente, isso aí. nesse podcast, trazendo para vocês uma informação fundamental. Você está pensando em investir no mercado imobiliário? Fica até o final. Hoje você vai entender um pouquinho sobre lucratividade desse mercado. Alguns processos, algumas dicas muito legal da nossa convidada de hoje à noite. Mas, antes da gente iniciar, eu gostaria de falar do nosso patrocinador, né, Cleiton? Exatamente. O nosso patrocinador, gente, essas gostosuras que vocês veem em cima da nossa mesa, Top. sempre top da galáxia. Além de gostoso, é saudável. Vem lá da Grãos Dourados. A Grãos Dourados fica em Toledo, na Avenida Parigô de Souza, do lado da Imobiliária Habita Bem Brasil. Não deixa de passar lá para fazer uma degustação dessas maravilhas aqui da Grãos Dourados. Lá tem produtos sem glúten, Sem lactose, fit, whey protein, proteína da carne, tem bastante coisa lá. Tem muita, a gente nem lembra tudo aqui agora, mas se você for lá, não tenha vergonha de ir lá e de experimentar que você vai se surpreender. Isso aí. Aí hoje eles mandaram para nossa convidada mega especial aqui uma fava tostada com mostarda e mel. Mandaram cookies de amendoim com linhaça. Eles mandaram umas casquinhas de Nutella. Eles mandaram aqui os chips de banana com sal do Himalaia. Mandaram os chips de arroz com sabor de churrasco. Meu preferido. Ai, é uma delícia, Nossa, né? esse aí, o meu Esse neném, aí não tem quem não goste. Nossa, o meu neném, ele se deixar, ele gasta de todo o meu cartão lá nos E mandaram também umas drágeas de chocolate com licor de menta, que eu tive que provar antes do podcast. Muito top esse aí também. Eu não aguentei, eu provei. É maravilhosa. Essa eu não tinha provado ainda. É isso aí, é muito top essa daí também. Gente, então é assim, ó. Vão lá, experimentem. Eu tô falando só do que eles mandaram pra gente hoje. Mas lá tem uma variedade de coisas. Lá tem frutas glaciadas no próprio açúcar da fruta sem açúcar. Pra você que tá de dieta. Lá tem... como que é o nome daquele negocinho de milho? Salgadinho de milho. Ah, sim, que ele é meio laranjinha, né? Top também aquilo lá. Salgadinho de milho. Lá, é tipo um milho desidratado. Só né? que ele é bem levinho e ele enche bem, né? Ele é bem gostoso. Tem amendoins de todas as variedades, além da variedade de farinhas também. Para você que gosta de fazer pão em casa, né? Que tem problema de intolerância à lactose, que tem sensibilidade ao glúten, é o lugar certo. Grãos Dourados em Toledo, na Avenida Parigô de Souza, do lado da Habita Bem Brasil. Vá lá. Isso aí, ficou com água na boca, não passa vontade não. Já segue o Insta dos caras aí que vai aparecer aqui e vai lá. Isso aí. O editor vai colocar o Insta, já tá, né? Já tá rodando. Já tá na aí. descrição. Eu vou apresentar o currículo da nossa convidada de hoje. Gente, 29 aninhos de idade, extremamente inteligente. Já ganhou a minha admiração desde o primeiro contato que nós fizemos. O nome dela é Jennifer Caroline da Silva, engenheira eletricista pela UniOeste, 4 anos de atuação na área em projetos elétricos e execução de obras elétricas, especializando, ainda não concluiu, em engenharia econômico-financeira aplicada aos negócios pela Federal de Goiás. Claro, ela é super jovem, tá concluindo ainda os estudos, mas como engenheira eletricista e como especialista na área de investimento, essa menina aí dá de pau em muita gente. Ela é sócia no grupo J. Alves, você já ouviu falar? Correspondente imobiliário, consultor de negócios, fala com o pessoal da J. Alves. J. Alves Engenharia e Eletricidade, que já existe há 4 anos. J. Alves Soluções Financeiras há 1 ano nesse cenário econômico. E vou te falar, parece que tem mais de 30, pela experiência dela. Ela atua em ambas essas empresas, tá? Especialmente na área de soluções financeiras. É responsável pelos levantamentos de recursos financeiros visando o investimento, alavancando para pessoas físicas e empresas. Estrategista na parte prática para investimentos com resultado garantido no mercado imobiliário. É isso que nós vamos falar hoje. Investir no mercado imobiliário. Qual é a primeira ação que você precisa entender para investir nesse mercado? Tem um dinheirinho sobrando ou tem um dinheirão sobrando? Né? Vamos falar primeiro com a nossa convidada aqui,
que ela é a especialista da noite, né? E a nossa estratégia aqui é as práticas para obter lucratividade investindo em imóveis. Seja muito, muito bem-vinda, Jennifer. Muito obrigada, Cleitinho, muito obrigada, Andréia, por estarem me recebendo aqui. Estou muito feliz de estar participando e espero que esse momento seja muito produtivo, né? E vai ser porque essas estratégias não é para qualquer um, né? Não. E o povo tem dúvida, não é, Cleiton? Capaz. Não tem Você muito, sabe né? tudo sobre investimento imobiliário? Você sabe? Não sabe, né? As pessoas querem investir e um dos principais conceitos é que, antes de você investir, busca conhecimento, tenta entender daquilo que você está querendo, né? Para maximizar ali, o seu retorno financeiro. Então, é justamente isso. A gente entra com conhecimento para o cliente para que ele consiga analisar todas as possibilidades dele e fazer o melhor investimento possível, né? Para retornar de acordo com o perfil dele, né? De acordo com o que ele quer, de acordo com o que ele precisa. Então, papel e caneta na mão, que hoje você vai ter uma aula de investimento. Mas, antes de qualquer coisa, eu quero saber quem é você? De onde veio? De onde veio? Aonde Aonde vai? habita? De onde vai? Como surgiu? Como surgiu esse despertar do mercado financeiro, econômico na sua vida? Eu até estava comentando antes, nos bastidores aqui, no offline, que quando eu tive primeiro contato com você, me chamou a atenção já pela forma de apresentação que você teve, né? Uma pessoa jovem, de idade, mas já com uma gramática maravilhosa, uma apresentação extremamente lúdica, que a gente consegue entender o que está falando do mercado, né? Não é para qualquer um, porque tem muita gente que já tem anos de estrada e que não consegue, tem o conhecimento, mas não consegue passar de uma maneira fácil de entender. Né? Isso é o mais importante, né? Conseguir transmitir todas as informações de forma clara para o cliente. Porque vir e falar de vários conceitos, e se o cliente não está entendendo nada do que está acontecendo, ele vai lá, vai assinar o papel, dá 3 meses o cliente volta, opa, peraí. Né? Então, o que era mesmo aquilo lá? Não, senhor, tá aqui, tá escrito. Não, mas eu não entendi. Mas não perguntou. Exatamente. Né? Eles não têm obrigação de saber. Exatamente. Né? Nós, como profissionais, temos a obrigação de esclarecer todos os pontos para o cliente. Então, assim, é uma coisa que eu levo, assim, muito a sério. Eu prefiro perder o negócio do que esconder informações do meu cliente. Isso. Né? Para ele tem que saber tudo, saber o que está acontecendo, saber o que ele está fazendo. Ele sabendo qual o passo que ele está dando, quais são os riscos, né? Porque risco a gente não tira, a gente não evita, tem como, né? A gente evita. Tenta evitar. Então, a ideia sempre é essa, transmitir toda a transparência possível para o cliente, para ele entender todos os detalhes do que ele está fazendo, do investimento que ele está fazendo, né? Isso é importante. Então, vamos lá para a primeira perguntinha, então, do nosso podcast. Nossa caixinha de perguntas. A gente fala assim, ó, que a partir do momento que a gente fechou a porta do estúdio, o convidado não foge mais. Pois é. Fiquei preocupada. Verdade. A gente tá no segundo andar aqui do prédio, terceiro pavimento. Eu acho que é perigoso. Vamos lá, então. O que as pessoas gostariam de saber primeiro? O que é preciso considerar em primeiro lugar quando eu penso e planejo adquirir um imóvel? Você pode passar algumas orientações pra gente sobre isso? Sim, claro. Primeiro, qual é o objetivo desse imóvel? Esse imóvel, ele é para moradia? Ele é para você mesmo? Ok, então será um tipo de análise. Esse imóvel é para investimento? Eu quero ganhar dinheiro com esse imóvel? Ok, é outro tipo de análise. Eu quero pegar esse imóvel e já vender ele no curto prazo? Outra análise. Eu quero pegar esse imóvel e manter ele na minha carteira de imóveis por um longo tempo e ganhar dinheiro com ele através de aluguel? Uma outra análise. Então, tudo é muito variável e também de acordo com o cliente, né? De acordo com com o tipo de rentabilidade que ele espera em cada tipo de investimento, né? Então, por exemplo, eu vou comprar minha casa própria, então tem algumas linhas, por exemplo, de crédito, alguns modos de pagamento que vai ser mais fácil para aquele cliente, que vai ser mais adequado para aquele cliente, né? Então, sempre o intuito primeiro é avaliar qual que é a necessidade dele, o que ele quer fazer com aquele imóvel, né? Então, por exemplo, peguei um caso esses dias que o cliente queria fazer um barracão para aluguel. Rentabilizaria super, né? Porque ele ia ter um custo muito baixo para construir aquilo, ia conseguir rentabilizar de uma forma muito alta, porque barracão você consegue alugar por valores altos, né? E conseguiria um bom retorno do investimento dele. Exatamente. Então, essa é a ideia. Primeiro a gente avalia o que o cliente precisa e depois
sim, a gente direciona em qual é a melhor opção para ele, né? Então, por exemplo, é para moradia. Às vezes, para moradia, o cliente não vai se importar tanto com a localização, se aquela localização vai valorizar ou não, né? Ele quer pegar alguma coisa para o conforto dele, isso né? para o investidor conta muito. Né? Exatamente, né? Se eu quero comprar uma propriedade em que eu vou viver, que eu não vou rentabilizar com ela, não é meu interesse, às vezes ele consegue economizar numa compra de imóvel, gastar menos recurso e conseguir um imóvel muito melhor, muito mais confortável para ele morar. Você sabe que eu tô bem confortável com esse podcast hoje, eu não sei por quê. Por que será, né? Né? Já no outro, você já disse que você trabalhou com o Pedro, trabalha até hoje há 14 anos na área imobiliária. Então, eu tô me sentindo assim em casa com esse assunto hoje, né? Então eu acho que a gente vai poder trocar muitas Com figurinhas certeza. aí, o mercado econômico e o mercado imobiliário, né? É tipo eu com o prof. Bem isso aí, você se sentiu em casa Sim. com ele, né? Eu tava meio boiando, aquele dia só aprendi. Então, assim, ó, vamos pegar um ganchinho do que você falou. Isso aí. Mesmo o cliente não querendo, quando ele compra um imóvel para moradia, mesmo sem intenção de ganhar dinheiro, ele vai ganhar. Ele vai ganhar no longo prazo. Ele Exatamente. vai ganhar, porque às vezes um local que não era interessante na cidade, né, naquele momento em que ele comprou, então ele pagou um preço legal Sim. por aquele imóvel, mas não era a menina dos olhos do mercado imobiliário naquele cenário. O cenário pode mudar. Exatamente. Né? A gente pode citar aqui nomes, a gente pode citar bairros aqui de Toledo, né, que antigamente ninguém olhava e que hoje todo mundo quer investir lá, o Jardim Copagro. É verdade. Isso é verdade. Inclusive, tem uma pessoa próxima a mim que tem um imóvel lá que quando comprou num preço super barato e hoje esse imóvel tá quase batendo 1 milhão, né? Então, Nossa. exatamente, por conta da localização, por conta do que virou o Jardim Copagro, né? Então, é exatamente isso. Às vezes, o imóvel para moradia não tem essa visão mais no longo prazo, conforme a cidade vai crescendo, conforme outras coisas vão surgindo, né? Ela do nada surge uma avenida ali, começa a sair comércio. Do nada sai um supermercado enorme ali, de Uma nome, indústria. Exatamente, valoriza totalmente aquele imóvel. Então, isso é um investimento sem pretensão. Sem pretensão. Exatamente, que ele fez sem pretensão. E sem urgência, né? Isso. Aí é bom a gente falar também pra galera, porque algumas pessoas vão se identificar. Por exemplo, existem vários tipos de investidores, né? Mas existe aquele investidor que ele não se importa em perder, se for o caso de perder. Então, ele pega, às vezes, uma fatia desse mercado imobiliário que muita gente não pega, não quer, porque é de maior risco. Exatamente. Né? Por exemplo, um imóvel que tem algum tipo de problema de documentação e que existe uma urgência muito grande para se vender esse imóvel, né? E esse investidor, ele é arrojado. Onde ele vai? É ali onde ele vai ganhar dinheiro. Exatamente. Né? Ele pode dar com os burros na água? Pode, porque pode ter um enrosco nesse imóvel lá na frente, mas ele está alertado sobre todas as questões. Ele está assumindo o tal do risco. Ele né? assume o risco. Por quê? Porque o valor financeiro é para ele o que mais importa naquele momento. A gente chama aí no mercado imobiliário, desculpa, né, gente? Mas é assim, a tal da galinha morta, né? É a tal da mosca branca do olho verde, né? Que a gente fala, que é aquilo que tá ali e que ninguém tá olhando para aquilo, mas que é uma baita oportunidade para se ganhar dinheiro. Então, com certeza. Então, existe o investidor moderado, que é aquele que vai na onda de acordo com o mercado. Existe o investidor que não gosta de correr riscos, que ele gosta de segurança, e existe o de alto risco, que é esse. Exatamente, que é o mais arrojado. Infelizmente ou felizmente eu sou dessas. Eu adoro Adoro correr risco. Adoro correr risco. Meu Deus. Mas enfim, né? Seguimos. Então, ok, nessa situação. Mas assim, quando eu vou comprar um imóvel, vou só fazer um apêndicezinho ali. Quando eu entendo e eu quero investir, eu quero ganhar dinheiro, além de procurar vocês, da J. Alves, para fazer uma big de uma consultoria, para entender sobre as porcentagens de ganho. Isso. Aí depois vocês vão passar a bola para um corretor, uma imobiliária, procurar esse imóvel para a pessoa. Né? Vão trazer as carteiras de imóveis. Essas pessoas precisam ser pessoas de credibilidade. Exatamente. É uma coisa assim que acontece muito nos almoços de família, por exemplo. A pessoa quer comprar alguma coisa,
quem que ela vai consultar? Ela vai consultar o doutor, que é especialista naquele assunto? Vai consultar o corretor, que é especialista no assunto? Vai consultar o corretor financeiro, que entende do assunto ali na hora de captar recurso financeiro de forma inteligente? Não, vai conversar com o tio, com o padrinho, com o vizinho. Verdade Na verdade, seja dita. os melhores consultores são a família, né? Não é? Infelizmente. Não, o cliente ele precisa procurar um auxílio especializado justamente para minimizar esses riscos, né? Essa questão Isso que a gente conversou, questão do risco. O risco ele não vai ser evitado, ele vai ser reduzido através do conhecimento daquilo que ele está fazendo, né? Isso. Então, procurar um profissional de confiança, um profissional que saiba o que está te entregando, né, é essencial. Especialmente porque hoje, vamos pegar ali o mercado imobiliário. Quantos % dos imóveis são financiados? É muito. Olha, eu digo que a fatia de mais de 50%. 70% Nossa, dos imóveis na média. 70%, cara. Que são recursos terceiros, né? Através de consórcio ou através de financiamento, certo? 70%, gente, pega essa bola aí, ó. Exatamente. E daí, no momento do cliente lá, por exemplo, vou contratar um consórcio para comprar um imóvel, ao invés do cliente vir sentar, né, com uma pessoa que entende do assunto e tentar entender todas as formas, como vai acontecer essa compra, todas as possibilidades dele, não, né? Ele vai procurar alguém que não tem o total conhecimento sobre aquele assunto. Ou que teve uma frustração sobre a Ou questão, que teve com a péssimos frustração. profissionais, né? Infelizmente. Porque daí, então. às vezes, a negativa fica muito mais na cabeça do que a positiva. Esse é um Pois é. problema que às vezes a gente tem, Exatamente. né? Principalmente pela questão da falta de transparência. É. Porque, assim, uma coisa que eu abomino é a questão de passar, por exemplo, para o cliente ali, vou comprar no financiamento, nossa, que juros absurdo, vou comprar no consórcio, nossa, só vou pagar a taxa administrativa. Aí a pessoa não explica que tem o reajuste anual, tudo mais. Tem uma contrapartida nisso, tá? Consórcio e financiamento, eles batem sim de frente. Ambos são boas linhas e vai ser o que é importante para o cliente que vai decidir qual linha ele vai utilizar. Isso depende muito da urgência de cada um. Né? Exatamente, né? Porque o consórcio ele vai te trazer um benefício de desembolsar pouco recurso no curto prazo para poder alavancar aquele dinheiro, né? Sim. Por exemplo, vamos pegar ali uma parcela de um imóvel. Uma parcela de um imóvel no consórcio, às vezes o cliente ia pagar uma parcela de R$ 1.200 e no financiamento ele acaba pagando R$ 2.500, R$ 2.700, R$ 2.800. E aí eu te pergunto, qual o dinheiro mais vale? O dinheiro que tá lá na frente, que a parcela do financiamento vai reduzir, ou o dinheiro que tá na mão dele hoje? Né? Então, pagando uma parcela menor do consórcio, ele consegue ter sobra de recurso, esse recurso vai para uma reserva de emergência ou vai para um investimento que ele consegue fazer outros investimentos, né? O exemplo do imóvel que a gente falou. Se o cliente não tem o dinheiro para comprar aquele imóvel à vista, porque ele alocou de forma errada ou alocou de uma forma não muito inteligente não pensada, em outro lugar. Exatamente, né? Então, tem todos esses... E aí é interessante a gente comentar, porque o consórcio, ele pode ter as duas urgências. Ele pode ter a urgência de já pegar uma carta contemplada, só que você vai despender um recurso um pouco maior no início, né, que é o valor inicial da carta, né, de quem já pagou aquilo, que vai querer receber, reembolsar. Vai querer reembolsar com lucro. Exatamente, Detalhe, né? com lucro, Isso. né? Ou então você iniciar um grupo novo e ir pagando despretensiosamente, aguardando que você seja sorteado ou contemplado. Né? Exatamente. Então tem essas duas situações. E o financiamento, dependendo do financiamento que você vai fazer, a taxa de juros às vezes é muito atrativa também, né? Mas é uma coisa mais emergencial. Eu quero morar daqui 2 meses, né? Então, se você quer morar daqui 2 meses, isso vai ter um custo. Exato, e tem todo o planejamento por trás. Exato. Porque as pessoas querem comprar um imóvel hoje e não se atentam que, por regra do Banco Central, o máximo que você pode financiar ou tomar de recursos de terceiros, isso é em consórcio também, tá, gente? Coisas que o pessoal não sabe. Isso aí. Em consórcio também, no máximo que você pode tomar de crédito é 80%. Às vezes o banco libera um pouco mais, mas no geral sempre vai ser 80%. Libera um pouco mais, dependendo do score de algumas pessoas, mas né? é assim, a base 2% das pessoas, né? Porque bem pouco. Exatamente. E porque a pessoa também já teve muito relacionamento com aquele banco, às vezes já tomou muito crédito naquele banco, tem um score alto Foi lá um bom dentro, pagador, foi um bom pagador, né? E diferente do que as pessoas imaginam, né, Jennifer, a gente tem que comentar aqui.
As pessoas acham que eu sou um bom pagador quando eu compro e pago à vista. Isso a gente precisa justificar. O maior Fala um erro. pouquinho sobre isso. Porque uma das coisas que o banco leva em consideração é o lastro financeiro daquela pessoa. Se aquela pessoa sempre pagou tudo à vista, ela não tem lastro financeiro nos bancos. Então, os bancos não sabem se ela é uma boa pagadora ou não. Não tem histórico, né? Não tem histórico. Então, e outra coisa, aí agora vai uma super dica. Uma dica, ó. Uma super dica. Comprar no cartão de crédito é mais seguro do que você comprar no dinheiro ou comprar no débito. Tem gente que fala, nossa, eu tô feliz por ter passado no débito. Essa compra do débito, você não pode, como é que diz o nome? Ir lá no banco e contestar Isso, fazer uma aquela contestação. compra. Uhum. Por quê? Entendi. Porque o dinheiro já saiu da sua conta. Uhum. Agora, se você recebeu um produto que não foi entregue conforme eu prometi, Chegou o tijolo. chegou o tijolo, e aí? Você já pagou no débito, você já perdeu o seu dinheiro. Agora, no cartão de crédito, entra lá no cartão, contesta aquela compra e pronto. A questão é controlar a utilização do cartão de crédito. Né? Uhum. E até porque depois eu faço isso sempre. Deu certo números de pontos lá, eu abato na parcela. Uhum. Isso, É aí. Tem Ou como você bater pega na alguma parcela. coisa, eu prefiro bater na parcela. Eu bato na parcela. Mas tem gente que pode comprar acumular outra milhas, coisa, né? acumular Trocar por milhas. produtos, Aham, né? Eu tô sim. recebendo um avisozinho do banco lá, os seus pontos expiram, os seus pontos expiram. Vou ter que dar um jeito lá pra não expirar meus pontos. Você pode vender os pontos também. Pode vender, tem né? essa, Claro. pode vender, ganhar um dinheiro e tudo mais. Ou bater na fatura também, igual ele falou, né? Só você Interessante. puxar lá, é bem tranquilo o procedimento. Só que cuidado, né, gente? Faça tudo isso pelo aplicativo do próprio banco. Isso. Não faça isso por link que vem pra vocês, não faça isso por e-mail que vocês recebem, porque vocês não sabem se isso é ou não um golpe. Exato. Então, entre no aplicativo do seu banco, vai lá, procura a questão de pontos e faça tudo por lá, que é muito mais seguro. Exatamente. Pediu a senha do cartão, pediu no verso do cartão, geralmente tem aquele código de 3 Uhum. números. As pessoas, gente, como eu trabalho com produto financeiro, volte e meia eu preciso receber os dados da conta da pessoa. Uhum. E eu recebo foto dos clientes que o cliente me manda. Sorte que nós somos uma empresa muito séria, né? E confiável. Mas as pessoas me mandam foto da frente do verso do cartão. Às vezes por ignorância mesmo. Por não conhecer, Não conhecer, exatamente. ignorância, né? Agora, se é um golpista, né? Nossa, tá um prato comprando- cheio. Nossa! Exatamente. Então pode, só com os dados do cartão de crédito, pode sim fazer compras online, por exemplo. Aí também que entra um pouco da segurança do cartão, porque depois ele pode ir lá e contestar. Eu aquela tive meu compra. cartão clonado. E foi numa situação dessa de trocar pontos do cartão. Por isso que eu falo. Não entre em nenhum link que venha pra você ou nenhum e-mail que venha pra você. Vá direto no aplicativo do banco. Porque eu já fui vítima de uma clonagem de cartão assim. Sim. Porque veio no meu e-mail dizendo que eu tinha a pontuação expirando e eu, através do próprio e-mail, eu fui buscar, entendeu? Sei, conheço esses É o e-mails. famoso phishing, né? Uhum. O produto chegou, que eu troquei. Aham. Só que o meu Uhum. cartão foi clonado ali. É, O até pessoal chama isso na época não, né? Na galera de TI fala phishing, né? Que é o pescar, né? Pescar, né? Phishing. Você jogar isca, né? É. Uhum. E acontece mesmo, e é bonito, os caras fazem um negócio bonito, eles põem um link bonito, eles fazem Uhum. não é um negócio, é um e-mail com desenho, com a logo. Não, tudo A logo do parece banco, idêntico. certinho. Parece idêntico, mas não é. Então, cuidado nisso, né? Já que estamos falando de mercado financeiro, então vamos cuidar dessa aproveitamos saúde. o gancho, né? Isso aí. E aí, assim, existem recursos. A gente falou aqui sobre financiamentos. Existem recursos disponíveis hoje que facilitam essa tomada de dinheiro para investimento? Sim, existem. Aí entra o conceito, eu acho até que a gente estava adiantando, mas não tem como falar de uma coisa sem falar da Sem outra. falar da outra. Que entra o conceito de investimento alavancado. Né? Que o Ótimo. investimento alavancado é o quê, basicamente? É você utilizar um dinheiro que não é seu para adquirir algum bem que vai te trazer algum retorno. Então, comprar imóvel através de financiamento para morar não é um investimento alavancado. Tá? Entendi. Porque a pessoa vai utilizar aquilo ali como um passivo, como um bem, não vai gerar renda para ela. Agora não, eu estou utilizando esse crédito para colocar esse imóvel para aluguel, o valor do aluguel vai pagar as parcelas do meu financiamento e assim, consequentemente, daqui 15 anos, quando finalizar esse prazo desse consórcio, desse financiamento, eu já terei um imóvel pago
pelo recurso do meu inquilino. Ou seja, eu não tirei dinheiro do meu bolso, tive um imóvel no final desse prazo e o dinheiro meu que eu poderia ter usado, por exemplo, para colocar nesse imóvel, eu já posso aproveitar outras oportunidades. Por exemplo, aquela que você falou, o imóvel que se compra à vista, né? Aham. Porque tem muita gente que faz o quê? Que é uma oportunidade. Exatamente, pega todo o dinheiro que ela tem ou quer investir em imóveis a longo prazo e tudo mais, pega todo o dinheiro que ela tem e bota num imóvel ali que ela poderia ter comprado com recurso de terceiros, que é um imóvel que tá todo correto, que tá com a documentação toda certinha, geralmente é um apartamento que talvez vai conseguir uma rentabilidade legal no aluguel, e bota lá aquele dinheiro parado, sendo que aquele dinheiro poderia ter sido colocado em um imóvel de lançamento. Ou mais imóveis. Ou mais imóveis. Aí que, né? Exatamente. Né? Aí é que entra a sacada. Eu pego todo um recurso e deposito em um único imóvel. Não. Por que não fazer uma carteira de investimento? Exatamente. É o modo mais inteligente, mais correto. Mantenha o dinheiro bom, é dinheiro no seu bolso. Certo? Isso dinheiro é muito legal. Dinheiro no seu bolso. Não descapitalizar, né? Não se descapitalize. Por quê? Por exemplo, eu já fiz esse cálculo, essa análise financeira. O cliente pegando o dinheiro dele e comprando à vista, e o cliente pegando o dinheiro de terceiros. Ao final do prazo, o dinheiro dele valorizou muito mais, porque ele consegue aproveitar oportunidades com rentabilidades muito maiores. Agora, André, você conhece um pouco mais o mercado. Pega aí, um imóvel de lançamento. Quantos por cento que o cliente consegue desde a compra até a venda para o consumidor final? Na compra, ele já vai sair ali com uma vantagem de pelo menos uns 30%, no mínimo. Exatamente. E em período de tempo de quanto tempo? 2 anos. Exatamente. Por aí, 2 anos no máximo. Exatamente. Então, vamos colocar aí 2 anos. Só que a gente esqueceu de falar sobre uma situação, né? A gente está analisando a compra dele hoje, com o cenário de hoje. Mas quando esse imóvel ficar pronto, é outro Exatamente, já teve valorização, o índice de preços é outro. Exatamente. Então, assim, se você for colocar toda essa rentabilidade, tudo que ele poderia estar fazendo com esse dinheiro nesse curto prazo, ele pode ganhar muito mais dinheiro. Eu simulei com renda fixa. Renda fixa é 1% ao mês, e olha lá, né? Com renda fixa, ele vai ter muito mais dinheiro lá no final daquele prazo, com aquele recurso dele e pegando recurso de terceiros. Nesse caso, como é um investimento alavancado, geralmente investimento alavancado é mais viável fazer com consórcio. Não que não seja viável fazer com financiamento, mas o que acontece? A diferença entre o financiamento e o consórcio. Quando o cliente ele vai lá e compra o imóvel, no financiamento o que acontece? As parcelas são maiores no começo e menores no fim. Mas me explica o que acontece com o valor dos aluguéis. Uma vez por ano. Geralmente. Sim. E pelo IGPM. Exatamente. O que acontece com o valor das parcelas do consórcio? Reajusta uma vez por ano. Ou seja, o valor da parcela do seu consórcio vai se reajustar. Equivale ao valor do reajuste do aluguel. Exatamente. Então, lá até o final do prazo, o próprio inquilino vai ter pago. Então, assim, se você está fazendo com financiamento, geralmente o valor do aluguel que o inquilino vai pagar não vai bater o valor da parcela do financiamento. Ou seja, você vai ter que botar dinheiro. Sim. No consórcio, como a parcela é baixa, ela vai equivaler. Exatamente, vai equivaler ao valor do aluguel. Então, você não vai ter que colocar o seu dinheiro, certo? A ideia do consórcio é essa. Paga aos pouquinhos, espera sair a carta, na hora que sai a carta, alavanca. Daí faz toda essa alavancagem. Toda interessante essa isso, né? Então, o consórcio, ele é uma válvula e super, super interessante, mas, né? Procurem pessoas especializadas. Procurem pessoas que realmente queiram atender a sua necessidade. Porque tem muita gente no mercado, assim como em qualquer outra profissão, né? Que só quer saber de embolsar dinheiro e depois não dá assistência para o cliente. Exatamente, já peguei muitas situações dessas. Já peguei situações, é que também os clientes, eles precisam entender que não existe almoço grátis, né? Pra nada, Tudo tem o seu preço. Tudo tem o seu preço. E o que acontece muito no mercado de consórcio, que assim, é triste, e aqui na região, assim, eu já conversei com vários clientes que estavam quase caindo no golpe, eu alertei. Que era o quê? Quero comprar um imóvel de 300 mil reais, e daí o consultor de consórcio vai lá e fala assim, não, paga 20 mil reais aqui de lance, que daí a gente vai utilizar o restante do lance da própria carta e você vai ser contemplado em até 6 meses. Mal sabe esse cliente que no consórcio, gente, no consórcio não existe promessa de contemplação. Vou repetir.
consórcio não existe promessa de contemplação. Se alguém um dia fizer isso, denuncie, tá? Denuncie. É contra as regras, tanto da ABAC quanto do Banco Central. Não pode. É porque essa pessoa não tem controle. Exatamente, porque assim, não é ela que contempla. São pessoas, o consórcio são pessoas, né? Você não sabe, até no lance livre, quando você olha o histórico, no lance livre tem como ter uma previsão, porque você olha os históricos dos meses anteriores, quais foram os valores de lance contemplados, então tem como ter uma previsibilidade, né? Vamos ofertar 47% de oferta de lance aqui, que esse consórcio vai ser contemplado. Mas, até quando é assim, não pode se prometer, porque você não sabe se mês que vem o Cleitinho vai atravessar na sua frente e vai ofertar 60%. Não, e se todo mundo fizer o mesmo, se todo mundo fizer o mesmo esquema, daí todo mundo vai ter, daí não tem. Exatamente, não tem, porque o consórcio ele vai entregando de acordo com o dinheiro que tem no grupo, né? Por isso que é muito importante procurar administradoras boas, empresas boas, né, que estão há muito tempo no mercado. Tem que preservar a segurança do grupo. Sim, a administradora precisa preservar a segurança muito bom, né? E como em qualquer outro investimento. Seria inteligente, me veio uma coisa aqui que a gente sempre comenta, né, com os nossos clientes, e eu acredito que seja uma estratégia inteligente. Para quem já tem um financiamento imobiliário em andamento, por exemplo, a gente fala muito sobre essa questão da parcela ser um pouco maior no início, né, e um pouco menor no final, mas as pessoas não entendem o porquê que isso acontece. Então, inicialmente, você paga bastante juro para o banco. E ela pagando todo o juros, na verdade. E abate, na verdade, uma pequena porcentagem do teu financiamento mesmo, né, inicialmente nas parcelas. Por isso que as parcelas são até maiores. Se você for olhar a proporção de diminuir o valor que você financiou através das parcelas, por exemplo, uma parcela de R$ 1.200 aí, você vai estar pagando de juros quase R$ 1.000 e diminui só 200 da sua parcela inicialmente, né, do teu saldo do financiamento. Mas existe uma coisa que ninguém fala, né, Vamos lá. e que é interessante a gente mencionar para as pessoas. Vamos supor que sobrou lá um montante para você, sobrou lá, você paga R$ 1.200 do seu financiamento e sobrou lá para você R$ 4.000, por exemplo, R$ 5.000. Que você tem na mão. Que você tem na mão. Você fez um serviço lá e você pagou e sobrou mais uns milão, 3 mil. Sobrou um pouco mais. Por exemplo, que se eu fosse contar pela parcela do mês, eu poderia pagar mais umas 2 parcelas, por exemplo. As pessoas não se dão conta de que se eu pagar as últimas parcelas, eu não vou estar pagando juro. Amortização? Exatamente. A amortização do financiamento, ela é sensacional. Sensacional. Entendeu? Então, o que eu pago aqui, por exemplo, de juros para o banco, as últimas parcelas não vou pagar nada. Exatamente, porque que eles vão retirar os juros das últimas parcelas, isso você pode fazer em qualquer financiamento, financiamentos e empréstimos, tá? Qualquer um desses. Quando você paga as últimas parcelas, ele vai retirar todo o valor de juros e você vai pagar exatamente o seu saldo devedor sobre o valor do imóvel. Então, vamos supor lá, que você pega um financiamento e o valor da parte fixa do seu financiamento é R$400. Aqueles R$400 é o que está realmente pagando o valor do seu imóvel. O que está a mais, que nem lá o exemplo do 1.200, é todo os juros. As últimas parcelas, você já reparou que ela vai ser mais ou menos R$400? Isso. Porque elas são exatamente o valor que você está devendo, é o seu saldo devedor. O financiamento, ele vai ser calculado com base, o valor da parcela é o valor da parte fixa. Então, vamos pegar 200 mil, eu peguei 200 mil em 420 meses. Então, você pega esses 200 mil e divide por 420 meses. Vai dar esse valor, correto? É a parte fixa do seu financiamento. Depois, vai ter o cálculo dos juros. Aí, o cálculo dos juros é tudo que você ainda deve de parcelas. Então, por exemplo, a primeira parcela vai pegar tudo que você está devendo, vai somar os juros, né? Vai calcular os juros e vai somar na sua parcela. Então, as primeiras parcelas são grandes assim, ó. Então, o pessoal tá vendo aí? Isso aí, é o dobro, praticamente. E depois ela vai caindo. Por isso que as parcelas vão caindo, né? Então, essa é a ideia do financiamento. Essa é a sacada. Então, é inteligente... Sobrou um dinheirinho, amortiza. Em alguns casos. Tem alguns casos que não é inteligente. Olha só. Tem. Por exemplo, assim. Vamos pegar o exemplo do Minha Casa Minha Vida. Eu tava assistindo esses dias o vídeo do Pedro. Maravilhoso. 6,7% que ele falou de taxa. 6,7% de taxa de juros pro longo prazo. Se essa pessoa pegar esse mesmo valor
e colocar na renda fixa, que é o investimento mais simples que tem, o Tesouro Direto, ela vai conseguir uma rentabilidade de 10% ou mais. Ou seja, compensa ela ir lá e pagar aquele financiamento de 6%? Não compensa. Vale a pena Não. esse dinheiro trabalhar, então. Vale a pena botar esse dinheiro para trabalhar e deixa as parcelas do financiamento lá, né? Agora não, eu tenho uma taxa de juros muito alta. Minha taxa de juros, vamos pegar... 10%. vamos por exemplo. pensar em um home equity, que é um empréstimo com garantia de imóvel. Eu tenho um imóvel, eu peguei o valor desse imóvel como empréstimo para alavancar no meu negócio, para alavancar em um outro imóvel, por exemplo. A taxa do home equity, ela vai estar girando em torno de 17% ao ano. Aí, Nesse caso, ponto alguma exatamente coisa ao nesse mês. caso. Mas também depende do retorno que aquele imóvel está te trazendo, do retorno que aquele dinheiro está te trazendo, né? Muitas pessoas, às vezes, pegam home equity para investir em um negócio, né? Então, às vezes, não compensa ela pegar o dinheiro do fluxo de caixa do negócio dela para abater. Às vezes vale é a melhor pena. deixar ali as parcelinhas, vai pagando por mês, porque o dinheiro que ela tem de fluxo de caixa, ela enriquece o negócio dela. E assim, Na verdade, por a diante. maioria dos empresários faz isso, né? Sim, Deixa rolando. exatamente, deixa rolando. E vai pagando. É o melhor modo. É o melhor modo de investir. Uhum. Né? Porque quando você vai fazer esse tipo de quitação ou de aquisição, né? Vou fazer aquisições de caminhões para minha empresa. Sim, é outra história. Senta e avalia, né? Então, assim, os números não mentem. Então, vamos calcular, vamos analisar aqui. Será que É claro compensa que é tirar melhor esse o dinheiro? dinheiro se pagar trabalhando, né? Do que o Com dinheiro se certeza. pagar sentando em cima dele. Né? Ah, certeza. Até porque os momentos de vacas magras vêm, né? O que aconteceu muito na pandemia, André? Muita venda de quê? Muita venda de imóveis. Muita. E quais Nós os nunca preços? vendemos tanto. E quais os preços? Não mudaram. Os preços eles valorizaram. Valorizaram? Valorizaram. Interessante. Tanto que nós estávamos num momento onde a gente tinha lançado 2 projetos que a gente viabilizou para fazer plantões. Aqui em Toledo, num loteamento, e em Assis Chateaubriand, em outro loteamento. E nós estávamos em plena pandemia. Nossa, Mas que como beleza. era externo, né? Era plantões externos, não estava dentro, todo mundo de máscara, mas as nossas vendas aumentaram mais de 35% nesse período de pandemia. Que show, que show. Uma das minhas analogias também, porque eu ouvi muito de empresários, por exemplo, era a questão de que estavam vendendo os imóveis justamente para manter o fluxo de caixa. Também, né? Que daí entra nessa questão que a gente estava falando. Compensa eu pegar o meu fluxo de caixa e quitar esses financiamentos e quitar esses empréstimos para abater? Então é sempre uma avaliação, se realmente vai valer a pena. Porque, por exemplo, alguns casos que eu tive, né, que me foram apresentados, a pessoa vendeu um pouco abaixo do valor, justamente para vender rápido, para pegar aquele recurso para se manter durante Mas a isso a gente pandemia, está por exemplo. falando de imóveis de terceiros, né? Isso. Imóveis de terceiros, né? Eu estava falando de imóveis próprios de Ah, loteamentos em si. Tá falando de loteamentos. Agora, imóveis de terceiros foi realmente isso que aconteceu. Principalmente quem era do ramo do comércio. Sim, teve Né? muito. E do ramo da alimentação. Então, esse mercado ele sofreu muito nesse período porque precisou ficar fechado. Sim. Não teve o que fazer. Se reinventou, né? Claro, as marmitas saíam de qualquer forma, os deliveries do comércio também saíam, mas não é como era antes. Então, tudo se transformou ali. E muita gente se viu sem chão. Exatamente. Aí E daí teve que pegar o seu capital, né? Se desfazer. E foi bem nesse momento de oportunidade. Exatamente. Né? As pessoas Oportunidade precisam pra encher. uns. Isso aí. Infelizmente, até vamos falar aí, né? Infelizmente, um momento doloroso para uns é um momento de felicidade para outros. Exatamente. Né? Ou até mesmo, né, vai acabar se completando ali, porque a outra pessoa tinha aquele imóvel para vender e que vai bom conseguir que manter. tinha, Que né? bom que tinha, né? Mas ao mesmo tempo, às vezes não aproveitou da melhor forma, né? Porque não tinha o caixa, ou porque usou o dinheiro para quitar as dívidas, ou porque comprou muita coisa à vista e não precisava ter comprado. Né? Na verdade, se descapitalizou sem pensar no que poderia acontecer. Exatamente. É um cenário que a gente não tem muito controle, né? A gente, como você falou, existe uma previsibilidade. Exato. Mas não está sobre o nosso controle, não está sobre o nosso tato. Exatamente. Olha o que aconteceu, voltando um pouquinho para o mercado imobiliário, porque isso também refletiu no teu mercado, né? Que você faz as análises financeiras. Olha como que estava a questão da soja, por exemplo, nesse momento de pandemia. Acho que nunca teve tão alto. Sim, subiu. Né, a saca de soja. O IGPM, por exemplo, explodiu.
40% deu, né? Deu as últimas, as tarifas não, ele chegou a 27,64%. Acho que eu tinha visto uma matéria, então eu vi errado. Mas... Gente, 27,64% é histórico. Isso nunca tinha acontecido. O INCC também subiu muito. Da construção civil, né? As cartas de consórcio, o pessoal reclamou que reajustou muito, né? Tanto é que algumas administradoras até colocaram uma trava de reajuste, justamente por isso. Então, na verdade, todo mundo ficou flexível nesse momento, né? Entendendo o que estava acontecendo. Então, os contratos, por exemplo, de locação ou de compra financiadas direto pelas loteadoras, por exemplo, eles sofreram o reajuste, mas isso foi... não foi os 27,64%, né? Tudo teve acordo. Claro que o que era muito pouco e que não deu muita diferença na variação, beleza, mas teve pessoas que precisavam congelar as parcelas. E aconteceu de congelar. Os loteadores entenderam isso. Eu pago aluguel, né? Por enquanto, né? Tô me preparando para isso aí. E aí, eu lembro que na época da pandemia, a própria imobiliária me ligou e pediu pra mim se queria fazer uma negociação. A gente fez ali, tudo bem, graças a Deus eu tinha como pagar, mas eu fiz uma negociação. E, inclusive, na época da pandemia, eu tinha um patinete elétrico, né? E pra mim foi ótimo, porque era um negócio que eu precisava pra me locomover. E a minha esposa ficava com o carro e eu ficava com o patinete. E eu comprei ele, financiei ele, uma taxa de financiamento verde, que é bem baixa a taxa. Fiz por uma cooperativa que tem essa linha do governo com elétricos, né? E eu lembro que teve, nesse meio de pandemia, todos esses elétricos ficaram, acho que alguns meses sem, bem baixo os juros, depois você paga lá na frente, mas assim, paguei mixaria. Sim. E o banco me avisou, porque como era verde, né? Não é patente verde, é eco, alguma coisa, eles deram esse suporte. Linha verde. Tem pra energia solar, tem pra diversas. Eles deram esse suporte, teve gente que até ligou, eles congelaram as parcelas, depois a pessoa voltou, conforme a renda. Porque durante a pandemia foi congelada as taxas de juros, né? Justamente para tentar manter a economia girando. Porque assim, se a taxa de juros subisse, não ia ter crédito para ninguém, não ia ter crédito para nada. Isso mesmo. Não ia ter venda de imóvel, não ia ter nada. Então, às vezes a pessoa é autônoma, não vendeu tanto, enfim. Exatamente. Dá aquela segurada para depois tentar aquecer de novo. Teve uma boa segurada ali, uma segurada, como que eu posso dizer? Uma segurada artificial. Não era o que realmente estava acontecendo, mas eles seguraram para tentar manter essa economia girando, né? Tanto que mudou, muitas regras acabaram mudando nesse momento, né? E que bom que as pessoas entenderam isso e não penalizaram quem estava sem renda, né? Sem receita. Muita gente passou muita dificuldade nesse período. Foi muito difícil para todo mundo. Nossa, eu lembro que quando começou a pandemia, foi em 2018, nós tínhamos acabado de abrir a J. Alves Engenharia. Você vê, né? Pensa no desespero. Meu Deus! É uma coisa que ninguém esperava. Sim, foi. E foi rápido, né? Não tá lá, mas do nada tá aqui. De repente, fecha as portas de tudo, você não pode mais atender ninguém. E aí? E aí, o que faz, né? Como que as pessoas vivem? E aí, às vezes, fecha tudo e não resolve, aí resolve, não resolve, aí você não consegue ir pra frente. As tomadas de decisões ali, na verdade, tava todo mundo desorientado, ninguém sabia o que saber o que vai acontecer. Era uma coisa que era pra durar 30 dias, nem... Não, era pra durar 15 dias, né? E acabou durando... 2 anos aí. Praticamente. 2 anos. A gente sabe como foi, porque o nosso pequenininho nasceu na pandemia, a gente ficou bem cuidadoso. Nessa parte, né? Isso nos mostra a importância de... Agora, voltando, né, ao nosso gancho, por que esse assunto entrou, né? Isso nos mostra a importância de manter o recurso no curto prazo. Isso mesmo. De não se descapitalizar, né? Tentar achar formas inteligentes de fazer investimento usando recursos de terceiros. Nós temos investidores, né, ali na imobiliária, que eles montam uma carteira de investimento. Então, eles planejam assim, olha, eu posso investir até 15 mil por mês em parcelas de investimento. Ah, que legal. Entende? Então, assim, parcelas de investimento não quer dizer que ele vai comprar tudo em terreno, não quer dizer que ele vai comprar tudo em apartamento, ou não quer dizer que ele vai comprar tudo em casas. Ele vai
diluir Diversificar. isso na diversidade, exatamente. Então, por exemplo, ele paga 5 mil de um terreno, 5 mil de uma casa e 5 mil de um apartamento, por exemplo. Que legal, ele faz isso pagando à vista para a imobiliária, daí vai juntando o recurso e conforme ele for pagando, vai entregando o bem para ele. Existem, por exemplo, quando o imóvel, né, é da imobiliária, existe esse recurso direto com a imobiliária. Quando é de terceiros, tem terceiros que fazem isso, tem construtoras que atuam dessa forma e que aceitam esse tipo de parcelamento. Que legal. Né? Então, depende muito. Por isso que eu falo que às vezes a gente acha que precisa de grandes montantes e às vezes você não precisa de tanto assim. Sim, né? É impressionante como as pessoas... É porque o brasileiro ele tem aquela questão emergencial, né? Se eu quero investir, ou é tudo ou não é nada. Né? Então, por exemplo, assim, eu já teve casos assim, de cliente pedindo pra mim, porque eu quero investir pra imóveis. Legal. Quanto você quer investir por mês? Eu quero investir 3 mil reais por mês. E naquele momento, não é o momento ideal para aquela pessoa já começar investindo 3 mil reais por mês. E daí, é tudo ou nada. A pessoa, não, agora eu não posso investir 3 mil reais por mês, mas não vou investir 500 reais, por exemplo. Entende? Tá vendo? Por quê? Por conta da pressa. Porque se for para investir 3 mil e agora, ok, eu quero. Agora, para investir pouquinho, eu não quero. Né? Então, é aquela questão É que não analisa a longo prazo isso, né? Esse curto. O Gustavo Cerbasi fala essa frase. O curto caminho longo. Que a pessoa quer um caminho curto, mas na verdade ele é muito longo porque as coisas não vão acontecer simplesmente porque ela não teve disciplina para fazer. Me deu um déjà vu. Curto agora, caminho déjà longo. vu. Todas as pessoas que vieram aqui, em todas as áreas que vieram Falaram a aqui, mesma. disseram que não tem esse negócio do mágico, Atalho. do rápido, do caminho, atalho. todas as áreas. O longo caminho curto que funciona. É. Porque ele é um caminho longo, mas ele vai funcionar. Né? Porque existe um plano, né, em que envolve isso, existe uma metodologia que Uma envolve construção. Até, por tá? exemplo, quando a gente faz análise de viabilidade econômica de um negócio, de um empreendimento, de um investimento, seja em imóveis ou seja em qualquer coisa, me pergunta quanto tempo que a gente coloca na análise. É prazo de 20 anos. É prazo de 10 anos. Você Olha, tá vendo? Por quê? Porque hoje eu tenho 29 anos, mas eu tenho um plano de como que eu quero estar quando eu estiver com 39, 49, 59, 99, Deus. Mano, Nossa, até mais que isso, Né? amém, Senhor. E o que o Pedro, empresário de sucesso, disse? É ótimo você ter isso, né? Porque o seu João, o Pedro, né? De ter esse planejamento. Planejamento. exatamente. Você saber o que você quer a curto, médio e longo prazo. Exatamente. Né? Eu sempre digo isso porque eu trabalhei muito com treinamentos, até falei isso numa reunião na imobiliária. Você precisa ter isso visível na tua vida. Sim. Não adianta você fazer um planejamento de vida e você engavetar. Ele tem que estar estampado na tua cara todos os dias para você lembrar daquilo e fazer o seu cérebro trabalhar para você. Exatamente. Porque quando você engaveta, você só fez. É mais um papel na gaveta. Agora, quando você enquadra ou coloca num porta-retrato e ele tá ali na tua cara, gruda na geladeira, gruda na cabeceira da sua cama, no teto do seu quarto, O meu tá no aquilo- papel de parede do PC. aquilo tá o tempo todo com você, dizendo, você tem que trabalhar para aquilo, isso aqui é o teu objetivo, Lembra que nós vamos ontem trabalhar você para pensou isso. nisso? Ontem você pensou nisso? Hoje você tem que pensar É também. isso mesmo, porque daí o que Exatamente. você tá fazendo? Conspirar. Tudo vai conspirar para que você faça aquilo, para que você não desista no meio do caminho. É aquela questão de dividir a sua grande meta em pequenas metas. Se você divide ela em curtas e pequenas metas, que você consegue Alcançáveis. acompanhar por semana, por mês, que seja, né? Eu, por exemplo, eu gosto de fazer acompanhamento a cada 3 meses, por exemplo, das minhas metas, até porque algumas coisas mudam, né? Mudam. Então a gente tem que Isso. Decisões ajustar. e mudam, tudo o mais. cenário muda. Tem que aprender Exatamente. uma coisa ali, uma coisa ali e tal. Que às Exatamente. vezes aparece no meio do caminho. E a questão de você quebrar em pequenas metas te ajuda a fazer isso, de acompanhar todos os dias, você enxergar o pequeno progresso, Isso né? mesmo. Especialmente ter uma agenda, alguma coisa para poder anotar. Eu, por exemplo, assim, quando eu cheguei em junho, falei, tá, deixa eu avaliar, né? Porque o que eu fiz? Porque eu sempre gosto de, cheguei no início do ano, coloca lá todas as metas, tudo que quer fazer no ano. Sim. Acho que esse foi o primeiro ano que eu consegui, assim, acompanhar o que eu tinha planejado. Isso, mas por quê? O que eu fiz de diferente esse ano?
eu diluí em pequenas coisas e fui colocando mensalmente na minha agenda lá no comecinho do ano. Isso. Então, eu fui dividindo, ou seja, então toda vez que eu ia organizar ou planejar aquele mês ou planejar aquela quinzena, eu já olhava, nossa, eu tenho que fazer isso aqui por conta da minha meta lá do início do ano, porque até tal data tem que estar mais ou menos pronto, tem que estar, né? Então, esse é um importante, por isso que diz, né, deixa onde você vê todos os dias. Nada melhor do que você já colocar isso no teu planejamento. Nossa, teu planejamento isso é maravilhoso, isso é mas... perfeito. E tem uma outra situação também, vamos falar um pouquinho sobre neurolinguística, né? Não só o físico, porque assim, quando você coloca algum planejamento e ele tá visível, o nosso cérebro, ele é algo programado e ele é burro, ele vai fazer o que a gente quer. Exato. Por quê? Ele não sabe distinguir a realidade da imaginação, entendeu? Então, se tá ali, ele tá entendendo, opa, tá ali, isso aqui vai acontecer, isso vai acontecer, isso eu tenho que fazer acontecer, isso eu tenho que fazer acontecer, e ele vai fazer acontecer. Ele vai trazer para você meios, tá? Que você vai trabalhar a tua parte neural, vai trazer meios para que você alcance aqueles objetivos. Exatamente. Então, é isso que a gente tem que entender, além Trabalhar, né? Isso, além Trabalhar. de diluir isso em metas alcançáveis, diárias, mensais, semestrais, você ter isso visível faz com que o teu cérebro seja o teu Exatamente. maior incentivador, o teu maior aliado. Eu até Exatamente. brinco aquela questão dos coaches, né? Jogar pro universo, acho maravilhoso. Uhum. Acho legal, eu acho legal, realmente. Eu sou cristão, eu peço a Deus. Eu jogo pro universo. Mas tem o famoso TBC, né? Tirar a bunda da Tirar a bunda. Exatamente. Se você ficar sentado, esperar, eu quero muito ter, sei lá, um Fusion. Eu quero ter um Fusion. Ok. E ficar ali, meu querido. Mas Agora, o que se você vai tá fazer pensando, pra ter um fuso? Exato. você fica o dia inteiro pensando naquelas coisas. Você conhece alguém aqui, aquela pessoa trabalha com isso e tal. Mas eu sei fazer aquilo. Talvez eu possa fazer alguma coisa a mais pra ganhar dinheiro com aquela pessoa ou fazer um serviço. Aí você vai conhecendo pessoas. Exatamente. Isso é a energia que o universo traz pra você se mover. As portas vão se abrindo, Isso mas você aí. tem que sair do A seu, porque não adianta oportunidade você- aparece pra quem tá preparado, né? E pra quem entende que é uma Exatamente. oportunidade, né? Exatamente. Porque às vezes as coisas vêm na tua frente e você acha que aquilo não é pra você, Exatamente. né? E Sim. não faz nada. E tem outra coisa que o Celso Portiolli falou no podcast que ele foi que eu assisti. Porque eu fui pra Maringá, sou de Maringá, não sei o que, e eu falei assim que eu queria ser, ele disse, né, quero ser apresentador. Chegou um dia que ele chegou no SBT e ele ia apresentar, e ele começou a ficar com ele, falou, não era isso que você pediu atrás? Então aquilo que você deseja, uma hora vai chegar pra você, se você correr atrás. Se você trabalhar. E aí a hora que chegar, você aguenta o rojão. Isso mesmo. Exatamente. Né? Exatamente. E é assim pra tudo. Nós não fugimos do nosso assunto, a gente só contextualizou pra trazer as metas, né? E não é que Exatamente. a gente sabe de tudo, a gente conversa essas coisas. Não, porque a gente vive com muita gente, a gente tem as nossas metas, a gente aprende com os erros dos outros, a gente tá aqui, né? Aprender com os erros dos outros é a a gente parte conhece mais... tanta gente e às vezes a gente só fica às vezes procurando entretenimento, mas pega aquelas pessoas que a gente conhece, né? Nossa. Como você tá aqui hoje, a gente pega as informações boas e pega o bom daquelas pessoas e você acaba aprendendo sem precisar passar por uma situação ruim. Não é porque a gente tá falando Exatamente. lorota, porque a gente aprende olhando os outros. Isso mesmo, Conversando. O exemplo, né? aprender com Conversando. o exemplo alheio, né? Fazendo a pessoa sentar ali no chaise Né? e ouvir. É quase uma E terapia. aí a gente vai dormir lembrando. É isso mesmo. A gente falou um pouco sobre esses investimentos imobiliários e a gente não mencionou que hoje, né, a compra de imóvel, não hoje, quase sempre, investir em imóvel é um investimento muito saudável e muito seguro, além de ser lucrativo. Exatamente. Mas ele pode ser ainda mais lucrativo, não pode? Pode sim. A questão de, por exemplo, você avaliar a diversificação que a gente entrou Que a agora há gente pouco, falou né? Que agora, a gente né? falou agora há pouco. Por exemplo, assim, eu quero investir num imóvel para aluguel. Ok, vamos investir num imóvel que é uma casa, você vai ter um certo tipo de rentabilidade, segurança sobre ela. Vamos investir em uma outra parte num barracão, que você vai ter um outro tipo de rentabilidade sobre ele. Por exemplo, um investimento que é super legal, que eu vejo várias pessoas fazendo, tem um investidor que eu admiro muito, que ele investiu em kitnets para estudantes. Especificamente para estudantes. É um nicho interessantíssimo, que não fica desocupado. O rapaz, o senhor, né, já é um senhor, ele transformou uma quadra de futebol que ele alugava a quadra, né, por Em hora, kitnets. em kitnets.
Ficou a quadra inteira. Ele deve ter, brincando, umas 40 kitnets para estudante. Nossa. E tudo assim, do ladinho da universidade. Nossa, Então, assim, que e legal. e se você for avaliar o custo que ele teve para aquela construção, provavelmente, eu não tenho conhecimento do valor em si, mas Do eu custo de consigo obra. analisar o custo de obra de um para o outro, que ele vai ter uma rentabilidade muito maior do que uma pessoa que pegou o dinheiro para construir uma casa para aluguel. Uma única Sim, casa. Uma única casa. Para investir para uma família, por exemplo, né? Uhum. Então, só que ao mesmo tempo, ali alugando para estudantes, tem diversos riscos, né? Tem diversas coisas que Assumir podem. o risco. Exatamente, assumir o Uhum. risco, né? Mas às vezes esse Bom. risco compensa, Sim, né? Às vezes Isso. esse risco compensa. É um risco já previamente calculado. Que compensa, que vale a pena. Principalmente nessas áreas onde tem muito estudante, a rotatividade é grande, né? Mas o risco vale a pena. exatamente. E outra, geralmente, quando esses alunos eles vêm de algum outro lugar para estudar, os pais estão auxiliando, né? Então é muito difícil ter inadimplência. Que nem, por exemplo, a minha família tem casa, né? E a gente aluga para estudante. Quando a gente alugou para estudante, foi o momento que a gente conseguiu ter rotatividade, mas é uma rotatividade saudável. Todos os inquilinos sempre pagavam, tudo certinho e tudo mais, né? Agora, quando era para famílias, às vezes tinha certas dificuldades, certas coisas que aconteciam que acaba dificultando, né? Uhum. E aí entra, por exemplo, a questão de escolher o tipo de imóvel que você vai investir, aonde você vai colocar seu dinheiro, né? Uhum. Isso é interessante também. Isso é muito importante. Aí vem uma outra situação do mercado imobiliário, que é o meu nicho, né? Sem falar da lucratividade, que é o teu, falar do mercado imobiliário. Por exemplo, você quer investir em imóvel para aluguel, beleza. Qual é o tipo de imóvel? Uhum. O que o mercado pede? Qual é o público? O que o público está procurando mais hoje em dia? Porque a pessoa às vezes vai comprar uma coisa que ela compraria, o que ela moraria, mas ela não está enxergando o que as outras cenário. Pessoas estão buscando, Isso, né? por exemplo, eu sempre digo, por trabalhar nesse mercado há 14 anos, eu sempre digo assim, olha, todos os imóveis são alugáveis, mas se você quer um giro maior, hoje o mercado está pedindo tal imóvel. Uhum. E é batata, entendeu? Desocupa, aluga, desocupa, aluga, desocupa, aluga. Não tem. Fácil, É simples, fácil. né? É. Esse tipo de imóvel, geralmente, me diz o que é, só para eu ter umas casas, né? Uhum. Então, geralmente, quando são casas, vamos colocar aí Hoje, agora... né? Hoje. Vai ter Pode nossa ser que amanhã rotatividade. mude, mas hoje é assim. Vai ter nossa rotatividade. Outro jeito também que essa pessoa pode conseguir lucrar muito mais, né? Ter um retorno maior, é a questão, por exemplo, do consórcio. Vou retornar ali no consórcio. Uhum. Por exemplo, se a pessoa for comprar hoje o imóvel, geralmente ela já vai ter que ter o dinheiro juntado, ou vai se descapitalizar e tudo mais. Vamos pegar ali uma carta de 150 mil reais. Se essa pessoa pagou essa carta de 150 mil reais por 2 anos, sabe quanto que ela investiu nesses 2 anos? Quanto? Ela investiu, deu 12 mil reais. Nossa. Apenas 12 mil reais, ela alavanca a carta dela em 150 mil. Dobra praticamente. Exatamente. Só 12 mil reais de investimento, alavanquei para 150 mil. Agora, pega esses 150 mil e joga lá num imóvel. Uhum. Que consegue comprar com 150 mil? Hoje sim. Consegue? E agora, qual o valor que aluga 150 mil? Vai alugar ali por pelo menos uns R$1.300, com Sabe certeza. qual o valor da parcela que esse cliente vai pagar? Em torno de 1.100. Então já tá tendo lucro ali. Já tá tendo lucro. Tirando apenas 6 mil reais do bolso. Outro tipo que a pessoa faria, por exemplo, eu quero juntar dinheiro para comprar imóvel, essa pessoa vai lá e vai guardando no Tesouro Direto, por exemplo. É um argumento que eu ouço muito. A pessoa fala assim, não, mas em vez de colocar no consórcio, eu vou colocar no Tesouro Direto. Mas aí eu te pergunto, em 12 meses ou 24 meses que seja, o Tesouro Direto vai falar assim pra você, olha, você foi tão certinho investindo, você guardou seu dinheiro aqui todo mês que agora eu vou te dar 150 mil pra você investir do jeito que você quiser. Não vai acontecer. Esquece. Entende? São análises distintas. Cenários diferentes. Cenários diferentes. Agora, o último cenário, por exemplo, não, mas eu não quero consórcio, por exemplo, porque eu posso perder meu pagar até o final. Da minha vida, por até exemplo. o final, nossa, vou pagar por 15 anos e não vou ser contemplado. Ok, mas vamos lá. Quanto que ele vai retirar lá no final dos 15 anos? Se a carta dele reajustou pelo INCC, ele vai retirar muito mais do que ele pagou. Se a gente somar o valor das parcelas, vamos pegar aí ele vai esse ter o mesmo ganho, exemplo. né? Exatamente. Vamos supor que ele somando lá o valor das parcelas deu 100 mil reais de pagamento. Ele vai tirar uns 200 mil reais, pelo menos, ali naquele consórcio no final do prazo. Você tá vendo como pode, né? Sim. É incrível. Se ele demorar
7 anos para contemplar. Ele ainda tem lucro na operação, alugando o imóvel. Alugando. Isso com recurso baixo. Porque vamos colocar, se o cliente ele quer comprar meio que à vista, as parcelas são muito altas que ele vai ter que pagar. Né? Vamos pegar ali, vou pagar o imóvel em 10 meses, em 12 meses, né? Que às vezes o pessoal faz até 36 meses. Sim, né? até 36. 36 meses. Já fiz essa comparação, tá? Colocando ali um investimento de 36 meses, o valor de parcela que daria, que vai dar um valor de parcela considerável, e ao invés disso, colocando ali num consórcio, guardando, porque o consórcio, vamos pegar aí uma simulação que eu fiz por esses dias, acho que era 700 mil reais, a pessoa estava pagando uma parcela de 26 mil reais, alguma coisa assim. No consórcio, essa mesma alavancagem ele ia fazer com uma parcela de mais ou menos 2.300 reais. Caramba. Nossa. Ou seja, 10%. Ok, eu vou ter que aguardar, mas vamos colocar isso na conta, essa diferença de parcela, Aí esse valor entra a você questão guarda. da urgência, né? Exatamente. Então, assim, o investimento saudável é aquele que não tem urgência. O longo caminho curto. É, isso Voltamos mesmo. na E mesma vamos supor frase. que daqui a pouco o cara, por sorte, é contemplado. Meu Deus, Aí ele tem entrou como a sorte. alavancar no imóvel, ele tem como vender a carta de crédito dele também, Aham. fazer lucratividade na venda. Hoje, lucratividade na venda, ele vai tirar em torno de uns 16, 17%. Então, por exemplo, uma carta de 1 milhão, se ele pagou 2 parcelas, ele vai ter pago 5 mil reais de parcela. Se ele foi contemplado, 170. ele vai tirar 170 mil reais. Com 5 mil. Me diga que investimento que a pessoa coloca 5 mil reais e consegue 170 mil. Não Olha existe. Entendeu? São as possibilidades. Contemplei no começo, vendo a minha carta, faço lucro, às vezes invisto num imóvel de oportunidade. Claro. Entendeu? Contemplei E dinheiro no na mão, gente, é dinheiro na mão. Você tem poder de compra, Exatamente. né? Você pode fazer a oferta que você Dinheiro na quiser. mão, pão quente, né? É no cacau ali, Pãozinho entendeu? quentinho. Duvido quem diga não aceito sua proposta. Exatamente. Ou construir É outra também coisa. em volume, né? Uhum. Vamos supor, se a pessoa vai construir uma casa só, às vezes o construtor vai fazer um valor. Às vezes, se ela vai construir 5 casas, o construtor vai fazer outro valor. Certeza. Então, por exemplo, um cliente pegou ali uma carta de 1 milhão, vamos construir 5 casas de uma vez? Constrói 5 casas de uma vez. Uhum. Paguei um certo tanto, já dá pra desalienar 2 casas, porque vai ficar alienado ao consórcio, Uhum. obviamente. Dá pra desalienar 2 casas. Desaliena 2 casas, já libera elas pro mercado, se quiser vender, enfim. As outras ficam ali até o final do consórcio. Então, assim, são várias jogadas que ele pode fazer visando essa questão de otimizar o recurso financeiro dele. Nossa, Porque várias esse maneiras é o de ganhar principal. dinheiro. Exatamente, esse é o Você vê principal. quanta coisa? Otimizar o recurso financeiro. E eu acredito que está abrindo a visão de muita gente hoje, hein? Que tinha um pouco de dúvida, que não sabia o que fazer, como investir. Um pouco de medo. Um pouco de medo, porque tem, né? Sempre tem, Sim, é a gente tem dinheiro, medo que né? a gente não conhece, às vezes. Mas você vê como culturalmente a gente não tem preparo. A escola deveria ter educação financeira. Deveria. Não existe. Muito triste esse negócio. É assim, estão implementando a educação financeira, mas, por exemplo, eu já perguntei para uma estudante, o que você aprendeu? Ela falou assim, eu fico aprendendo a calcular juros. Tá bem, você sabe como funciona o financiamento? Não. Sabe como funciona o cartão de crédito? Não. Sabe Só como aquela funciona a declaração? JCIT. Exatamente, a fórmula dos juros compostos e acabou, né? Então, assim, tudo isso é muito importante. Andréa, teve um dia que eu recebi uma mensagem de uma cliente, ai meu Deus, 19 anos. Deu até coceira agora. Deu até coceira, 19 anos. O que ela queria? Ela queria um empréstimo para comprar um óculos. Não, gente. Não. Gente, ela não. Esse tipo de pensamento, desculpa até, mas um pensamento medíocre. Um óculos? Não. Falta de conhecimento. Gente, Que óculos é esse? Um óculos de realidade virtual que custa 50 mil reais? Mas o que é medíocre que eu falo? É muito pequeno, entende? A pessoa não consegue sonhar grande para realizar grande. Exatamente, não consegue entender a questão do comprometimento financeiro que ela vai ter por uma coisa de tão baixo valor. Então. Né? Então, assim, eu quero por exemplo, se ela tivesse aprendido educação financeira, ela saberia que esse óculos ela vai comprar no cartão de crédito, parcelado em 10 vezes, sem juros. Exatamente. E se o vendedor der um financiamento. desconto, e se o vendedor der um desconto, pagar à vista, vamos lá, vamos pagar à vista, né? Mas parcela em 10 vezes ali.
Por quê? Porque o valor do dinheiro no tempo, né? Mais vale o dinheiro hoje no seu. Sim, aí esse Bolsa. óculos ia custar o quê, gente? Uns R$1.000, 1.200, que é o máximo mas que eu queria, imagino. empréstimo. Imagino isso também. Ia pagar R$3.000, porque empréstimo pessoal, né? Ah, não, né, gente? Vamos fazer cálculo. Verdade. Vamos aprender a calcular de verdade, assim, pra você não se sentir uma ameba depois no final, né? Porque o que a pessoa pensa? Ah, se a parcela cabe no meu bolso, eu não quero nem saber quanto vai custar no final. Exatamente. Mas isso é importante saber. Isso é muito triste. A gente precisa saber quanto que a gente está financiando. Eu garanto que você aí também não sabia que a gente pagava todos os juros do financiamento no início, né? Por isso que a parcela reduzia de um determinado período, que ia caindo um pouquinho por mês. Não é porque o banco é bonzinho. Não. Como Né? não tem almoço grátis, né? Não existe almoço grátis. Não existe, gente. Não tem. Então, assim, ó, instrução. A gente precisa de instrução para a gente não ser lesado por ninguém. Se você não assistiu os outros podcasts aqui, os empresários de sucesso, o podcast anterior que a gente lançou no domingo agora, ó, o empresário de sucesso com diversificação de empresas, veio aqui, ficou quase 2 horas falando com a gente aqui, dando dicas de como ele fez, como teve sucesso, aonde ele investe, o que ele pensou. E o que ele pensa hoje para se desenvolver, para não ser lesado por outros e para desenvolver as pessoas que trabalham com ele. Ele deu muita dica de graça aqui do que a gente pode até começar a pesquisar. Gente, tá aqui, tá na casa, maratona aí os nossos podcasts que você vai ver muita coisa, muita riqueza para levar instrução para você. Nós não estamos aqui de blá blá blá. Né? Nós estamos aqui trazendo conteúdo, não é nada raso, não. E se você ainda tem dúvida, não está esclarecido no assunto, não, eu não gostei desse assunto porque não esclareceu a minha dúvida. Qual é a sua dúvida? Escreve pra gente, a gente vai responder. Se nós não soubermos responder, nós vamos procurar um especialista para responder essa pergunta. Da mesma forma, tá com dúvida sobre investimento? A Jennifer tá aqui. Coloca aí tua pergunta, ela vai responder para vocês. Vai ter as redes sociais, já tá aí escritas as redes sociais. De colocar no YouTube. Vai no nosso Insta, manda direct, não tem problema. Vai no direct da Jennifer perguntar lá como que eu faço, né? Vai lotar a caixa dela, não tem problema, ela tem tempo de responder. Ela não faz nada, gente, da meia-noite às 6 da manhã, entendeu? Ela vai responder pergunta pra vocês. É simples assim, mas não fique com dúvida. Não faça péssimos negócios, não faça péssimos investimentos. A gente tá aqui pra abrir os seus olhos. É especialista no mercado financeiro? Não. Nós estamos falando de coisas práticas, coisas que vão fazer parte da sua rotina. Né? Até os 18 anos, pode ser que você não esteja pensando nisso ainda, mas a partir dos 18 anos você vai começar a pensar. A maturidade, ela pode ser uma bênção na vida da gente, mas pode não ser uma bênção. Porque quando você começa a pagar boleto, meu filho, minha filha... Aí é que o negócio complica. Exatamente. Você já não vai levantar da tua cama falando, ai, o que eu vou fazer hoje? Que roupa que eu vou colocar? É muito aquela história, é muito fácil pensar, ter ideologias, flutuar enquanto o boleto não está no seu nome. Exatamente, depois que vem no essa seu questão. nome. Quem nunca pagou uma DARF? O primeiro boleto veio, pronto. Começou a chegar as DARF aí e lascou. Você já está comprometido para o resto da sua vida. Então, investimentos inteligentes. Aprenda a fazer o seu dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar para o seu dinheiro. Exatamente, até porque um erro financeiro, ele pode comprometer toda aquela estrutura familiar, pode comprometer todos os sonhos, pode comprometer gerações, pode, né? Já encontrei pessoas assim em casos que a falta de conhecimento do que estava acontecendo, daquilo que estava sendo apresentado para o cliente, gerou uma quebradeira feia. Absoluta, sim. Então, conhecer, perguntar, não me ofendo de perguntar, gente, podem perguntar tudo. Isso aí. Quer vir, não, mas por que o financiamento é ruim? Por que o consórcio é ruim? Por que é bom? Por que enfim, exatamente. Pergunte tudo, a gente vai destrinchar, até porque
quem vai dizer se aquilo ali realmente está sendo bom para aquele cliente é o próprio cliente. É ele mesmo. É ele mesmo Ele que vai sabe entender da se aquilo se realidade encaixa dele. pra mim. Igual Ele o sabe cenário. da urgência dele. Ele sabe do cenário dele, né? Exatamente. É investimento? Eu pretendo ganhar dinheiro no longo prazo? Ok, a pressa nesse caso vai ser inimiga da perfeição. Isso mesmo. Então tenha calma, faça um investimento tranquilo, o mínimo de dinheiro possível. O melhor investimento é aquele que você coloca o mínimo de dinheiro possível. Aham. Ah, não, eu tenho pressa. Minha casa, minha vida tá aí, gente. Ó, minha casa, minha vida. Taxa de juros não existe. Não existe outra. Não existe. Não. Tá? Me enquadrei no Minha Casa, Minha Vida. Aproveite. Né? É um não, mas recurso não é pra ainda um você. imóvel. Não é um imóvel que eu pretendo morar ao longo da minha vida. Mas compra. Mora um tempo. Usa a linha de crédito. Isso mesmo. Porque depois que você Aproveite. perdeu acesso a essa linha de crédito, é 11% a taxa balcão. É É isso 10% a taxa É isso balcão. aí. É isso Né? mesmo. Vai ser caríssimo. Sem choro. E outra, aí depois entra a questão do valor da taxa, o valor do comprometimento financeiro. Aí daqui a pouco, para comprar uma simples casa de 200 mil reais, tá tendo que comprovar quase 10 mil reais de renda. É isso aí. Então tem que aproveitar todas essas linhas quando elas estão disponíveis pra gente. Exatamente. Quer saber mais? Como que eu me enquadro, não me enquadro? Por que eu não me enquadro? Como que eu faço para me enquadrar? Tá aqui, tá a Jennifer aqui, estamos nós aqui para responder as suas dúvidas. É só perguntar. Ai, André, mas a minha dúvida é muito ridícula. Não existe dúvida ridícula. Não. Existe a sua dúvida. Ridículo é ficar com dúvida, né? Isso Ridículo é ficar com dúvida. aí. Eu Boa. tinha esquecido dessa frase, mas Boa. é excelente. Ótimo, né? Voltamos um pouquinho sobre, né, para a gente poder finalizar esse nosso podcast. Como que eu consigo avaliar o sucesso do meu investimento imobiliário? Tem alguma fórmula, alguma métrica que eu consiga avaliar isso? Sim, tem uma coisa que a gente utiliza na parte de análise de viabilidade econômica, que é a taxa mínima de atratividade. Que é o quê? A taxa de retorno que aquele investimento vai te dar, que é a mínima para aquele investimento se tornar atrativo. Né? Então, geralmente, qual que é essa taxa mínima de atratividade? Geralmente, a gente considera investimentos de renda fixa. Então, investimento de renda fixa, que eu não preciso fazer absolutamente nada, eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho inquilino, eu não tenho o construtor, eu não tenho obras. Qual que é o valor que eu... está trabalhando para mim. Simplesmente está lá parado o meu dinheiro. Quanto que eu vou ganhar nessa aplicação? Ah, vou ganhar tanto. Ok. Agora, eu investi no mercado imobiliário. Qual vai ser o retorno que eu vou ter? Entendeu? Então, a gente tem que respeitar Olha só. essa taxa mínima. Porque, às vezes, se a pessoa vai investir para ter dor de cabeça, para se estressar um monte, e no final das contas, o dinheiro que ela tá ganhando seria o mesmo se ela só tivesse deixado o dinheiro parado? Não vale a pena a dor de cabeça. Exatamente. Então, Tem sempre tudo isso, analisar, né? sempre analisar esse fator, né, que a gente analisa nos negócios, né, na análise de negócios. A taxa mínima de atratividade. Então, por exemplo, antes do investidor começar a investir numa carteira de imóveis, é ideal a gente sentar, conversar. A J. Alves faz isso. Sentamos, conversamos, montamos um plano de investimentos em imóveis. Ah, esse valor aqui vai ser destinado para compra de imóveis à vista, esse valor aqui vai ser destinado para compra de imóveis a prazo, e nessas compras de imóveis a prazo vamos usar essa e essa linha de crédito que vai ser melhor, e assim por diante. Lá no final vamos analisar num cenário pessimista, num cenário ok, num cenário otimista, qual vai ser o patrimônio financeiro que vai ser acumulado lá no final. Então, toda essa análise, todos esses detalhes, a gente consegue fazer esse projeto. Né? Falando nisso também, olha que legal essa situação de você planejar, né, os seus investimentos financeiros. E isso não quer dizer que sejam grandes investimentos. Você pode começar com pouquinho, Exatamente. né? Você vai qual é o valor que você pode investir? Eu posso investir X valor por mês. Então, nós vamos distribuir dessa maneira, né? Exatamente. Outra coisa interessante que eu acredito, por exemplo, para quem tem intenção de construir um grande patrimônio de investimento, né? Já que nós falamos de taxa, de lucratividade, vamos falar um pouquinho de imposto, né? Porque o imposto também é um dos vilões que vai diminuir muito a tua lucratividade. Exatamente. Né? E tem uma outra coisa também. Por exemplo, se eu pago o imposto na pessoa física, é uma taxa. Se eu pago o imposto na pessoa jurídica, é outra taxa. É interessante, quando eu quero construir um grande patrimônio, eu abrir uma holding, por exemplo. É mais interessante, porque as taxas vão ser muito menores, né? Por exemplo, assim, ganho de capital na pessoa física, se eu não me engano, está em torno de 30%.
a taxa. Por exemplo, aqueles investimentos de curto prazo, 27,5%. 27,5%. Uhum. Agora, na PJ, dependendo do tamanho da empresa, tributação, faturamento, ela já vai ter um custo, às vezes, metade desse valor ou até menos. Ou até menos. Né? Então, assim, ter uma empresa própria para esse tipo de investimento, para investimento imobiliário, para aluguéis, compras e vendas de imóveis, é interessante sim para o investidor que pretende montar esse projeto, né, de investimento. Daí a gente estrutura tudo do início ao fim, contabilizando inclusive os impostos, porque os impostos vão tirar o percentual de rentabilidade, né? Então, por exemplo, ali a pessoa fala, eu comprei um imóvel por 100 mil, eu vendi ele por 200 mil em 2 anos. Ok, mas tu não ganhou os 100 mil reais limpo. Exatamente. Vamos descontar todos os impostos e taxas e tudo que você pagou para esse imóvel. Os custos, né? Tudo isso tem muita... tem que ter dilui tudo colocado, isso, né? nos Infelizmente não é líquido. A questão do achismo, né? Tem muita gente que investe no achismo. Na verdade, eu acho que vai ser assim. Então, na verdade, isso é, por exemplo, eu não quero me deparar com a realidade, que eu fiz um negócio ruim. Então, eu acho que fiz um negócio bom, porque eu não vou fazer cálculo, entendeu? Eu não quero fazer cálculo. Eu não quero ver. Eu não quero ver a fatura do cartão. É mais ou menos por aí, né? Então, se eu não tô vendo, eu fiz um bom negócio. Tá tudo bem. Com certeza, porque colocar os números no papel e verificar se tá dando viabilidade ou não, porque tem negócio que não dá retorno financeiro. É. E aí tu vai ficar ali investindo seu tempo, tua energia. E trabalhando para aquilo. Não Exatamente. vale a pena. Não vale a pena. E daí vai olhar a taxa mínima de atratividade, a taxa de retorno. Na verdade, tá dando 10%, enquanto na renda fixa tá dando 15%. Opa, peraí, será? Isso quando não tá perdendo dinheiro, né? Isso quando não tá perdendo. Porque muitos casos acaba assim... Quando a pessoa vai querer investir em imóveis sem auxílio de especialistas ao retorno, a chance dele fazer maus negócios, péssimos negócios, é muito grande. Vamos falar sobre uma situação, duas situações. A holding, por exemplo, ela tira também a dor de cabeça no ato de uma partilha de bens, né? O que é uma holding? Eu ia fazer essa pergunta agora. É uma empresa formada com as pessoas da sua família que você pretende colocar dentro daquela viabilidade. É uma empresa, um CNPJ, né? Mas é formado por aquelas pessoas da sua família. Supostamente os herdeiros, entende? Sim, E esses herdeiros, eles podem tirar aqueles imóveis porque todos fazem parte da mesma sociedade. Não é exclusivo para mim, nem para você, nem para Jennifer. Do CNPJ. Então eu não preciso fazer um testamento. Entendi. Quando eu morrer, você vai poder... né? Quando eu já morrer, tá organizado ali. tá tudo destinado, tá tudo organizado. É o que ela falou, é uma organização. Olha só, legal, né? Você percebe? Pra você que não sabia que era uma holding. Evita outros gastos futuros. Até porque, falando em herança, eu já vi famílias, né? Eu já vi famílias em que a pessoa que detinha o imóvel, os imóveis, faleceu e esses imóveis trouxeram prejuízo para a família. Na hora de Eles não eram uma herança abençoada, porque tinha dívidas em cima desse imóvel que ninguém sabia. Entendeu? E dívidas da União. Então não tem como. Ou você paga, ou você paga. Ou você paga ou você Porque paga. você, assim como é o herdeiro do imóvel, você é o herdeiro das dívidas também. É responsabilidade, né? É isso aí, não tem. Então, se a pessoa não tem uma organização financeira, por isso que a gente comentou ali, ela vai refletir na ruína da família. E essa questão, ela é muito delicada e muito importante. Assim, isso vai de cada família, né? Mas eu sou adepta do orçamento aberto. Porque todos os familiares sabem como está a vida financeira do outro e podem se ajudar. Isso mesmo. Agora, quando a pessoa vai escondendo aquilo que está acontecendo, não quer mostrar, ou por N motivos, ela acaba ficando sozinha ali com os problemas dela e não consegue, né? Na verdade, com os problemas de todos, né? Exato. Porque ela tá suportando, vai refletir. recair sobre os outros também. Vai refletir. Né? Então, essa questão de ser aberto, hoje o brasileiro ele tem muito, isso é uma coisa assim que é difícil. As pessoas têm problema em falar sobre dinheiro.
né? E isso Justamente tem que porque não deixar- existe educação para isso. Exatamente. É isso que eu sempre bato nessa tecla. Tem que ter ali a educação na escola, vir de berço também, né, dos pais. Às vezes, assim, eu não tive educação na escola, mas vou procurar o conhecimento, vou seguir o pessoal da J. Alves também, né? Com certeza, É, segue lá. Vou conhecer aqui. um pouco mais, né? E isso vai se refletir em todos esses outros investimentos, em todo esse histórico financeiro dessa família. Por quê? Se um tá olhando para um lado, o outro tá olhando para o outro, a chance de não dar certo é muito É grande. muito grande. Porque um tá querendo fazer uma coisa, outro tá querendo fazer outra. Eu sou adepto daquela assim, os sonhos da outra pessoa que é da minha família também são meus sonhos e os meus sonhos também são dela. Isso Então a mesmo. gente vai trabalhar em conjunto para chegar no nosso objetivo final. E os dois sabendo para onde estão indo, fica muito mais fácil direcionar. Até porque não vai ter briga. Exatamente. Né? Por exemplo, a fatura do cartão vai vir, mas a pessoa vai estar consciente. Não, esse mês a gente poderia ter gastado realmente Esse um mês a pouquinho gente mais. sabe que a gente ficou pobre. E é verdade, tem muitas famílias que escondem isso, mas as despesas continuam as mesmas, só que o ganho diminuiu. E aí? E A aí? conta não fecha, Exatamente. entendeu? O endividamento começa a aumentar, a bola de neve começa a crescer, o juro começa a comer por uma perna e isso não tem fim. Sim, exatamente. Tanto é que a gente está entrando agora, nós estamos em uma fase de crise de crédito. Né? A taxa Selic está alta, a taxa de juros tão alta, não libera recursos e o índice de inadimplência está altíssimo. Então, se a gente for lembrar, por exemplo, da quebra de 2008 que teve, o que aconteceu lá? Liberou-se muito crédito Liberou-se muito crédito. e as Não- pessoas não conseguiram pagar depois. Exatamente. Nós estamos vivendo uma situação que é semelhante, é perigosa, né? Então, assim, essa questão de ser transparente com a família, mostrar, esse é o recurso que nós temos, é assim que nós podemos viver, esse é o nosso padrão de vida. Às vezes as pessoas A partir desse momento que a gente investir nisso aqui, nós vamos ter que segurar um pouco a onda aqui dentro de casa, não vamos poder sair para comer mais aquele lanche toda semana. Exatamente. Né? Gente, Então, isso não aí- é vergonha economizar. É vergonha você gastar muito mais do que você tem e depois Exatamente. ficar endividado e ficar triste, ficar mal e não conseguir, né? Não conseguir viver, porque a gente não consegue viver. Porque tem aquela pressão social, algumas pessoas, assim, que às vezes eu vejo, tem aquela pressão social de tipo, porque todo mundo tá trocando de carro, eu também vou trocar de carro. Mas peraí, será? Esse carro realmente vai trazer Alguma essa diferença pra sua felicidade? vida? É necessário isso? Exatamente. Às Eu vezes tá preciso trocando de mesmo carro disso, e né? tá perdendo a experiência que tu podia ter de uma viagem com a tua família, por exemplo, É. porque Isso quis mesmo. trocar de carro, né? Isso Investir o recurso de forma errada, sem olhar o que a família quer também, né? Então, é muito importante falar sobre dinheiro, abrir sobre dinheiro para a família, que todas as pessoas, né, da família envolvidas que estejam olhando para o mesmo objetivo. Isso é extremamente importante. E aí, para você que está aí do outro lado, que é pai, que é mãe, que tem filhos pequenos, isso começa em você começar a levar seu filho no supermercado. Mostrar para ele que tudo o que você traz para dentro da sua casa tem um preço, tem um custo, e que alguém vai ter que pagar a conta. Muitas crianças, elas não sabem que o cartão de crédito, ele tem que ser pago depois. Não, mas passa no cartão. O passa no cartão sem a orientação vai fazer com que o seu filho lá na frente não saiba administrar os seus próprios recursos. Vai trazer lá na frente, pode acontecer uma depressão. Porque quando eu estou muito endividado, eu não vejo saída. Eu posso trabalhar e o juro só vem aumentando. E aí o que acontece? Eu entro numa tristeza sem fim, porque eu não consigo mais. Poxa, não me sobra R$1, só estou trabalhando para pagar a conta. Mas quem que foi o culpado disso? Exatamente, a má administração dos recursos. É isso aí. Os riscos que precisam ser avaliados, né? É isso aí. Porque tudo tem o seu risco. Como a Jennifer falou, não tem almoço grátis. O que os especialistas fazem é analisar para reduzir riscos. Mas tudo que você vai comprar, tudo que você vai vender, existe um risco embutido inerente. Você está assumindo aquele risco. Exato. Depreciação. Então, por exemplo, Manutenção. eu prometo para você, nós fazemos um contrato aqui, eu prometo para você, eu estou comprando o seu imóvel. E eu estou prometendo para você que eu vou pagar o seu imóvel com financiamento. Só usando um exemplo, né? Então, essa promessa é minha, você não tem nada a ver com isso. Então, se o financiamento não for aprovado, a responsabilidade
é toda minha. Eu vou ter que pagar o preço. Porque eu disse para você que eu ia pagar por financiamento. Mas o banco não me liberou o crédito. E aí, um dos principais erros, a pessoa vai primeiro atrás do imóvel e depois vai atrás do crédito. Não, gente, o caminho é inverso. Inverte o jogo. Primeiro, vamos avaliar o crédito, vamos analisar a melhor linha de crédito, aquilo que vai te atender, dentro das possibilidades que você tem, né? Eu não tenho dinheiro de entrada. Ok, você tem a disciplina para juntar esse dinheiro para entrada? Ou você tem um veículo, que depois é um bem mais fácil de você adquirir com outro tipo de financiamento. Né? Exatamente. Vamos avaliar as possibilidades, né? Existem e daí, muitas. Aprovar um crédito. Gente, pode aprovar crédito antes de escolher o imóvel. Tá? O crédito, ele fica por 60 dias na instituição financeira aprovado. Aí até que você dê entrada, inicie o procedimento e tudo mais. É isso mesmo. Alguma outra consideração? Não, eu acho que é isso aí mesmo, cara. Eu aprendi bastante hoje, hein? É porque você entrou nesse mercado imobiliário agora, né? Há pouco tempo, mas eu já vi bastante coisa. Tem menos de um ano, mas... Eu vejo como lá na imobiliária, muita gente... Falei isso na reunião, né? Muita gente vai lá pedir ajuda por coisas assim. Então é interessante a gente conversar com as pessoas, né? Seminário conhecimento, né? Isso, esclarecer, né? Mas a pessoa tá aí, ó, você tava quase assinando aquele negócio, você tava meio assim... Talvez a gente acendeu uma luz para você procurar, né? Acender uma luz para você analisar melhor, né? Se isso realmente vai fazer... Procurar nossa convidada. Isso, mas certeza, vai lá no Insta, né? Lá, ó. Certeza. Tirem suas dúvidas, podem perguntar tudo. Aqui o pessoal fica... eu já ouvi muito falar assim, não, mas porque o pessoal mente, isso e aquilo. Não, gente, podem confiar. Eu detesto esse negócio de pegar e passar uma coisa pro cliente que não é real e, enfim, não. Todas as dúvidas que você tiver serão respondidas e as dúvidas que você não tiver serão explicadas para que você tenha clareza daquilo que você está fazendo. Eu sempre falo assim que quem mente é aquela pessoa que não tem nada a perder, né? Mas você que tem o seu CNPJ, que paga seus impostos, você tem muito a perder. Então você não vai mentir pro seu cliente. Sim. Exatamente. Né? Porque você não quer só aquele cliente, não quer só aquela visita. Você quer aquele cliente e aqueles que vão vir depois do sucesso do investimento daquele. E é tão gostoso, uma das coisas que eu mais gosto nesse trabalho é que, principalmente, eu mexo com os sonhos das pessoas. Então, assim, é muito gratificante ouvir um obrigado, nossa, muito obrigado, né, alguma situação que a pessoa precisava daquele crédito, a gente conseguiu ajudar, conseguiu liberar. Às vezes a pessoa foi atrás do banco dela. É muito bonito. Não conseguiu. Nossa, é assim. E o mais legal. Sensacional. O que eu acho mais legal. Você não promete mágica. Você às vezes vai puxar a orelha. Você vai falar, isso aqui tá errado. Porque às vezes as pessoas querem alguém que fale aquilo que ela quer ouvir. Isso é muito perigoso. Isso é terrível. Isso gera um acesso, uma vulnerabilidade muito perigosa. Então, na verdade, você está alimentando algo que não vai para conseguir alguma coisa, né? Isso eu acho muito triste, acontece. Eu acho que isso é você aumentar essa vulnerabilidade falando que a pessoa quer ouvir. E você agora deu muitas dicas do que fazer e do que não fazer. É, isso mesmo. Então isso eu acho muito interessante. Eu fico um pouco pé atrás quando a pessoa só fala que vai dar tudo certo, que é tudo maravilhoso. A pessoa positiva demais, né? Não. Positiva demais, fala que tudo é possível. Não. Sim. Infelizmente, a gente gostaria de dizer que tudo é possível, mas nem tudo é. E grande parte da possibilidade só vai depender de você. Exato. Vai depender de você saber fazer o seu planejamento financeiro, vai depender de você ter uma organização interna dentro da sua casa, vai depender de como você está organizando e planejando a sua vida, né? O público maior que eu vejo, até pela imobiliária, a gente vê que as pessoas que mais investem, que mais investiam, vou colocar assim, que mais investiam num cenário de até 8 anos para trás, eram pessoas maiores de 40 anos. Hoje mudou completamente esse cenário. Nós temos investidores lá que têm 20, 28, 25... Sabe, as pessoas hoje aprenderam a ganhar dinheiro, então elas estão aprendendo a usar esse recurso em seu benefício. Que bom, né? Porque lá na frente, quando você estiver lá com seus 60 anos, não ache que o sistema do INSS vai captar você, vai falar assim para você, vem cá, querido,
Você trabalhou aí 60 anos da sua vida, toma aqui R$5.000 para você de aposentadoria. Até porque é só olhar, a aposentadoria hoje está em torno de R$1.300. O que você faz com R$1.300? Mesmo que seja o teto, não sei qual que é o teto, é baixíssimo. E Né? outra, o que é mais legal? Não se vive Se a mais galera com mais isso. nova tá procurando isso, quer dizer que a gente tá se desenvolvendo. Isso mesmo. Em países desenvolvidos, a galera começa a investir desde pequeno, desde jovem. Então, isso Deixa- é muito O bom. Brasil tinha uma cultura que, assim, se comparado, um estudo que eu li muito, né, profundo assim, o Brasil tinha uma cultura em que o jovem brasileiro, o adolescente brasileiro, ele pensava em diversão. Ele pensava em carro, ele pensava em folia, algazarra, e o jovem americano pensava em investimento. Uhum. Graças a Deus, hoje, a gente tá vendo um lampejozinho, Uma coisinha, uma pequena inversão. uma faíscazinha acontecendo ali, entende? Que, como a gente falou, né, de 8 anos para trás, as pessoas investiam após os 40. Hoje não, graças a Deus. Está mudando. Graças a Deus, porque eles entenderam, eles estão começando a ver. Porque daqui muitos anos, eu não quero mais trabalhar camelando como eu trabalho hoje. Eu preciso fazer o meu melhor agora, enquanto eu tenho muita energia, muita criatividade. Olha vocês, né? Com 29 anos aí, olha vocês, onde é que vocês estão? Hoje estão voando, né? E eu admiro mesmo, sou a maior incentivadora. Até falei hoje para uma pessoa, se o dia que eu perder a habilidade de incentivar as pessoas, eu me calo. Porque eu não vou ser uma pessoa que vai jogar o outro para baixo. Sim. Entende? Terrível. Então eu não posso fazer isso, eu não me dou a esse papel e não me dou a esse trabalho. Se eu não puder te falar uma palavra boa, eu não vou te falar uma palavra ruim. Né? Porque tem muita gente que só gosta de ver o outro no lixo, que gosta de ver o outro no chão, na lona. Então você que tem uma mentalidade de crescimento, aproveite tudo que nós falamos nesse podcast, que isso é pra vida, isso não é pra agora. Isso você vai levar para a vida, para sua família, para a tua existência. E quem sabe você consiga passar isso também para os seus filhos, para suas gerações. Aprenda hoje e prolifere isso para os próximos que vierem na tua linhagem, né? Exatamente, disseminar o conhecimento, né? Esse estudo que você leu, eu acho que eu também li ele, e estava lá que um dos primeiros objetivos do jovem brasileiro era adquirir o carro, né, que entrou no que você falou, e um dos primeiros objetivos do jovem americano é atingir o primeiro milhão de dólares, Isso né, aí. no caso. Então, e isso tá tendo essa inversão. Isso também por conta da questão de, hoje já tem vários influenciadores nesse mercado que estão ajudando a disseminar, agora tá entrando, espero que logo melhore já a ementa, né, das aulas de educação financeira nas sim. escolas. Nossa, tomara. Super necessário. Né? Eu, como pedagoga, digo que é uma necessidade urgente hoje em dia. Por toda a desestrutura que a gente viu e que está vendo acontecer, Sim. né, no cenário. E não só isso. Além da educação financeira, deveria ter também a inteligência emocional. Sim, para as pessoas São- aprenderem a como lidar com os seus próprios sentimentos, porque essa questão de não saber lidar com os próprios sentimentos destroem relacionamentos, Você destrói pode ter tanto tudo. conhecimento em tantas outras áreas, se você não tiver um controle emocional do que você sente para o que você fala e o modo como você age, você está destruindo tudo. Você nunca vai poder lidar com pessoas, vai ter que viver isolado, numa cabana. Entendeu? Isso aí. Não Né? consegue construir nada, Não porque consegue o Pedro falou não agora, consegue. falou que a gente não faz nada sozinho. Nada. Então, se você não entende você, não é que a gente entende 100%, mas se você não entende o básico de você, você não entende como é que você vai se relacionar com alguém, Uhum. como é que você vai entender que o seu relacionamento, você às vezes vai mudando coisas, a sua vida vai mudando coisas, o seu trabalho vai te fazendo mudar. Então, esse negócio de que eu vejo muito, não sou obrigado a nada, será? Então a gente vive mudando sempre. Eu mudo muito no meu casamento, pela minha esposa por mim, eu pelo meu filho, eu pela minha sogra, eu pelo meu trabalho, eu pela minha mãe, eu pela... Então, assim, esse negócio de não sou obrigado a nada, não sou obrigado a isso. É uma fuga, né? Acho que às vezes você tá fugindo de alguma coisa que Tá você tem que fugindo resolver, das porque responsabilidades. eu Né? passei por um processo psicológico com a psicóloga que veio aqui, inclusive, Aham.
E eu tive que aprender isso, engolir Sim. o choro, porque a gente sempre tá mudando. Tu- O investimento hoje é de uma forma, daqui a pouco eu tenho que aprender isso, daqui a pouco... a vida é assim, cara. É. E a gente vai conhecendo gente, tem que aprender a respeitar aquilo. Às vezes a gente não precisa gostar, mas tem que respeitar, então... É. 2 coisas, assim, que eu levo pra minha vida é: ninguém te deve nada. Isso Né? aí. Baixa expectativa em relação às pessoas. Não baixa expectativa, mas assim, a pessoa não deve nada pra você. Sabe por quê? Se você tem uma expectativa muito alta, você vai se frustrar. Exatamente. Nem Baixa todo expectativa e bom humor, né? Bingo. E a outra é: ninguém te deve nada. E você não é uma criança mimada que pode fazer o que você quer na hora que você quer. Então, Gente, disse tudo, né? né? Eu acho que isso é a inteligência emocional que a gente falou. Exatamente. @Maluperini, tá? Eu aprendi isso com ela, então, né, tem que falar, porque Tem senão, que dar o hoje a internet crédito. é tudo, né? Tem que dar o Hoje na crédito. internet o pessoal fica... Mas realmente são 2 frases assim que realmente fazem muito sentido e que se você aplicar em todas as situações da sua vida, você não vai ficar se frustrando, você vai seguir respirando. Faça por tranquilo. você. Faça por você. Exatamente. E Eu fa- assuma as suas responsabilidades. As É. pessoas têm muito... Gente, quer me ver irritada? É a pessoa não assumir as responsabilidades pelo aquilo que ela tem total controle. Ah, mas por que não deu certo? Porque o cachorro, porque o papagaio, porque o meu marido... Não. Porque... Não deu certo porque Isso você é não fez o que tinha que historinha. ser feito. Isso é historinha de quem realmente quer culpar o mundo, mas não a si mesmo. Não vou começar a investir porque tem a conta do não sei o que lá, porque não sei o que lá, porque... Gente, começa com R$10 por mês, sabe? Quem tem conta do Nubank, quem tem conta aí, Uhum. tem lá aqueles porquinhos que você guarda Sim. o dinheirinho lá e o dinheirinho vai rendendo. Começa com uma meta ridícula. Eu tenho essa teoria da meta ridícula na minha vida, inclusive Isso já até mesmo. postei no Instagram da J. Alves, que é a teoria da meta ridícula, que é o quê? Se eu não consigo fazer uma coisa, primeiro, eu vou botar uma meta tão ridícula que se eu não fizer, eu vou me sentir um idiota. Envergonhada. E vou me sentir envergonhada, exatamente. Nossa, eu não consigo guardar dinheiro, mas será que eu não consigo guardar R$5 no mês? Nossa, Nossa. que ridículo. É óbvio que eu vou guardar. É igual o professor Começa- Clóvis soltou um vídeo, né? Cara, é ridículo. Como é que eu não tô entendendo? O cara estudou. O cara fez isso aqui, mastigou. Eu tô lendo, não tô entendendo. Eu vou ler essa bosta até eu aprender, porque isso é ridículo. É mais ou menos isso. Até eu aprender. Até eu aprender. É ridículo. Eu vou no mais ridículo. Mas eu vou aprender isso aqui, porque o cara deixou mastigado. Exatamente. Isso aí. Ir pra academia, por exemplo, eu não consigo ir pra academia. Vá 5 minutos, coloque esse propósito de 5 minutos. Eu Quando vou. você estiver lá com 5 minutos, você vai pensar, nossa, que ridículo se eu for embora agora. E termina. É, exatamente, vai se Exatamente. sentir Eu envergonhado. nem vou falar isso, senão o Exatamente. Tony me puxa a orelha. Um Mas abraço, é Tony. verdade. Mas eu sou dessas. Quando eu não quero ir, eu vou, nem que seja pra fazer bicicletinha por 10 minutos. Mas eu vou. Uhum. Porque daí eu sei que no Só outro que a dia- bicicletinha de 10 minutos rende 30, pelo menos, né? Né? Porque você falou, não, mas 10 minutos, se Só eu mais sair um pouquinho, só agora... mais um pouquinho. É, Aí exatamente. vai. Eu sou da proporção do 1% todo dia. E a outra proporção, faça só a sua parte. Você não precisa fazer parte de ninguém, só a sua. Entende? Uhum. Isso eu falei em grupos de administradores de condomínio. Em vez de você ficar apontando o dedo e julgando pelo trabalho que o outro não está fazendo, comece fazendo só a sua parte. Exatamente. Se cada um aqui fizer só a sua parte, ninguém vai ter que cobrar ninguém, porque todo mundo vai estar fazendo a sua parte. Só vai Entendeu? resolver o que pode acontecer, que Né? não tá no script, né? Entendeu? Uhum. Então, eu sou dessa, 1% melhor do que ontem, todos os dias, né? Porque o hoje é hoje, o ontem já foi. Então, é 1% melhor que ontem, todos os dias. E faça sempre a sua parte, é só isso. E assim vai acontecer a evolução natural. Vai, Voltando àquela frase, o curto caminho longo. o curto caminho longo. Fica aí, então, muitos ensinamentos, né? Desse podcast de hoje sobre investimento. A gente permeou vários outros caminhos, mas tudo remete ao ser humano, tudo remete à inteligência financeira do ser humano. Por quê? Porque o emocional ele vai refletir ali também. Se eu não tenho uma inteligência emocional, eu não vou ter inteligência financeira. Eu não vou conseguir lidar com tudo isso. De repente eu perdi R$5 aqui, eu vou ficar me culpando porque perdi 5. Perdi. Acabou. Não vou... Vira a página e segue para o próximo R$5 do dia seguinte, ok? Então, a meta ridícula eu amei. Inclusive, eu vou implementar na minha vida para algumas É coisas. excelente. Para algumas excelente. coisas, né? Fica aí mais um aprendizado, inclusive para nós, né, Cleiton? Com certeza. Mais um aprendizado para nós. Jennifer,
muito obrigado por essa aula, né, que você nos deu. Eu digo nós porque a gente Meu sempre Deus. aprende muito mais do que a gente ensina. Eu só fui complementando algumas coisas para facilitar o entendimento de você do outro lado, mas o destaque, o brilho, a luz, a energia, o conhecimento é todo dela hoje, gente. Ela é fantástica. Então entra nas redes sociais, curte, compartilha, inclusive o nosso podcast aqui para as pessoas que você acredita que precisam ter um pouquinho mais de inteligência financeira na vida, um pouquinho mais de organização financeira, ou então aquela pessoa que só falta o pontapé inicial para ela começar a investir, entender um pouco mais desse cenário de investimento de imóveis, tá? Procure a Jennifer, procure a J. Alves, faça o seu planejamento, que lá na frente, daqui 10 anos, você vai agradecer. Vai deixar aqui nos comentários, porque esse vídeo não vai sair do ar. Daqui 10 anos você vai voltar aqui e vai falar assim, ó, muito obrigado porque eu comecei aqui com vocês. É ou não é? Isso. Se não agora, quando, né? Tem que começar o quanto antes. Isso mesmo. Meu Deus, você falou tudo, mulher. Pô, eu só tenho a agradecer, né? Eu cheguei aqui, falei assim, nossa, o que vai acontecer hoje? Mas eu saí daqui com a cabeça diferente. Bem diferente. Tô chegando agora no meio, né? Uhum. Tô trabalhando com imóveis e tal. Eu sou mais a parte de marketing. Mas eu aprendo muita coisa porque eu tenho que divulgar dados, eu tenho que divulgar coisas. E hoje já me deu alguns insights para fazer uns anúncios, inclusive. Mas assim, que bom. muito obrigado por vir. Eu fiquei bem feliz. Nós estamos bem felizes. E Muito. curta, compartilhe e joga esse grupo no vídeo da família. É o inverso. Joga lá porque se você gostou desse vídeo, enfim... Não segura só pra você. Não segura pra você, tá? Uhum. Joga pra todo mundo lá e isso motiva a gente. Porque a gente tá olhando no Google, tá? A gente sabe que 70% não tá inscrito. Tá? A gente sabe que o nosso público tá curtindo, tá gostando, tá assistindo quase 90% do vídeo. A gente sabe, o Google não mente pra nós. Os Então, números assim, não mentem, né? Os gente? números não Exatamente. mentem jamais. Dá o likezinho aí, se inscreve, fala com a rapaziada aí, tamo junto. Isso aí, ajuda a divulgar o nosso canal, ajuda a gente a crescer pra gente trazer muito mais conteúdo pra você e pra toda a galera que ainda há de vir assistir os nossos vídeos. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês, de estar aqui assistindo conosco e a gente se vê então. A gente se vê. Muito obrigada pelo tempo que vocês disponibilizaram, por esse bate-papo que foi muito produtivo. Muito legal, né? Agradeço muito a oportunidade, gente. Sigam a página da J. Alves, tanto a J. Alves Engenharia e Eletricidade, quanto a J. Alves Soluções Financeiras. E tá dito. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau, gente.